Oi gente, tudo bem? Tô mais uma vez aqui trazendo um vídeo aqui pro canal. Fazia bastante tempo que eu não gravava pro canal. E antes de tudo, eu já quero deixar um versículo aqui para todos, que tá no livro de Jeremias, no capítulo 29, do verso 11. Eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que maravilhoso, né? Deus tem pensamentos de bem sobre nós. E aí nessa manhã aqui que eu tô gravando a aula dessa bolsinha que eu fiz aqui com muito carinho para vocês. Eu demorei um pouco assim porque eu tava pensando como seria o melhor jeitinho aqui. Coloquei, fiz uns detalhes nela, tá? Pra tá trazendo aqui pra vocês. Ela é com zíper, então, mas eu quero estar mostrando no vídeo pra vocês todos os detalhes. Os detalhes, vou ensinar a fazer cada parte dela, da bolsa. Eu fiz ela forradinha, que tá o meu rolinho de linha aqui, de fio. Mas ela tá toda forradinha na última bolsa que eu fiz. Na última não, na penúltima bolsa aí, as meninas reclamaram que não tinha forro. O forro é opcional para quem quiser pôr, né? Porque a bolsa de crochê ela é bem fechadinha, então não precisa do forro. Mas fica bonito o acabamento, se você quer tá fazendo o acabamento bonito. Aí eu fiz essa alcinha já diferente aqui com a corrente. E também já na alça o detalhe da bolsa, que ficou show. Dá pra pôr uma alcinha aqui separada de correntes pra você usar ela alongada, tá? Então eu vim mostrar aqui os detalhes. Ai, gente, para tudo aí, que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui outro modelinho que eu fiz nessa mesma base, só que em fio de malha, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer em fio de malha também. Olha aqui, comparando as duas. Só que aí, gente, vocês não trabalhem por contagem de pontos, trabalhem por medida. Eu expliquei no vídeo que a gente trabalha com contagem de pontos e por medida. Então vocês trabalham aqui pela medida, porque o fio, vocês podem ver aí, ó, o fio de malha, ele é bem mais espesso, então ele deu bem mais carreiras, tá? Aqui a lateral também é a mesma coisa, façam por medidas. Eu fiz esse detalhezinho assim, ó, pra ela tá fechando assim, tá? Então, assim, no fio de malha, ela fica mais estruturada. Eu não fiz aqui o fechamento, porque ela fecha aqui dos lados. Fiz as alcinhas, eu vou deixar a aula das alcinhas aqui pra vocês. Se vocês olharem aqui e ainda não tiver, logo vai estar, tá? Que eu vou gravar a alcinha pra vocês que quiser fazer essa daqui. Eu ainda não fiz pomponzinho pra ela, eu vou fazer tudo, pomponzinho, tudo. Mas aí eu gravei elas pra você assim, ó, diferenciada, no fio náutico. Essas duas versões de bolsinha dá pra fazer aqui nessa aula, tá? Com essa aulinha você faz tanto essa como essa bolsa, ok? Mas agora já a gente vai entrar no passo a passo dessa bolsinha. E se você gostou, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, gente. É muito importante pra gente estar se inscrevendo no canal, tá deixando o seu joinha aí, compartilha o vídeo com as suas amigas nas suas redes sociais, com a sua crocheteira aí. Se você vai fazer, já salva esse vídeo aí, deixa aí dos seus favoritos para você tá. Não esquecer de fazer essa bolsinha aqui para dar de presente para você mesmo, para vender, tá? Eu espero estar abençoando a sua vida com essa videoaula. Eu espero, a minha oração é que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, com essa aulinha, e que você possa estar distraindo sua cabeça. Um crochê é ótimo para ansiedade, para estar resolvendo os nossos problemas aí, pelo menos do nosso coração. Então vamos crochetar agora. Vamos lá fazer a bolsinha então. Então, pessoal, eu vou usar este rolo, é de 1 kg. Eu comprei na Shopee. Vou deixar na descrição do vídeo aqui a cor. Essa cor é a marrom dourado 88. Comprei na PH Fios e Malhas. Creio que é de fabricação própria lá, porque ele não tem marca, é só fios e malhas mesmo. Eu gostei muito, já fiz algumas bolsas, as meninas também gostaram muito, que ele é muito macio, esse fio náutico. E eu vou deixar pra vocês aí na descrição a cor certinha, pra vocês, quando forem comprar, se quiserem comprar a mesma cor, só ir lá e tá conferindo como essa bolsa. Você pode fazer ela de fio de malha ou de fio do fio náutico.
ela dá diferenças em tamanhos. Então, você vai trabalhar assim, o tamanho que você preferir, que você gostar. Você pega uma bolsa aí sua. Não é difícil fazer bolsa, gente. É só você prestar atenção aí nos detalhes e trabalhar da sua forma aí. Não tem segredo nenhum em estar fazendo as bolsas, tá? Você pode ter a sua bolsa fabricada própria aí, ou fazer para suas amigas, para vender aí, não tem problema, ó. Então, eu vou trabalhar nela com uma aproximação de tamanho. Então, eu vou passar para vocês o tamanho e a quantidade de ponto também que eu vou usar. Esse fio é de 5 milímetros, tá? Tô usando a agulha 5. Mas nunca uma fica igual à outra, por quê? O meu ponto é um ponto, o seu ponto é outro ponto, as nossas mãos são diferentes, as agulhas são diferentes. Então, sempre vai dar uma diferencinha aí de tamanho. Então, de uma marca para outra, tipo, essa daqui é 6, é quase a mesma coisa, ó, mas ela não tem marca, essa daqui é quase a mesma coisa da Barroco. Então, por isso que a gente não pode estar aí considerando quantidade de pontos exatos ou medidas exatas. Vamos trabalhar por aproximação. Você faz com o fio náutico vai dar uma espessura, um tamanho de bolsa, e com o fio de malha vai dar outra. Eu vou fazer aproximadamente 40 centímetros. Para fazer aqui, já começo aqui dando a minha laçada. Você faz só uma voltinha assim e puxa o primeiro fiozinho. O fio náutico a gente sempre tem que deixar com um espacinho, depois cortar. E tá queimando aqui porque ele desfia todinho se a gente não queimar ali com isqueiro ou com uma velinha. Fiz aqui minha primeira laçada. Faço o meu primeiro ponto. Eu vou fazer aqui 50 correntinhas. E já volto para estar mostrando para vocês o tamanho que vai ficar minhas 50 correntinhas. 47, 48, 49 e os 50. Então, gente, ó, ficou desse tamanho aqui. Vou mostrar aqui. A minha fitinha falta 1 centímetro ali. Então, a gente vai descontar já. 2 ali. Uma a mais aqui. Por que que eu falo também da medida, ó? Aqui no meu tá dando 38. Eu tô puxando um pouquinho. Se você puxar muito, ele vai dar muito. Então, aí depende do jeito que a gente vai estar medindo também. Você só mede mais ou menos o tamanho que você deseja mesmo na bolsa, ó. Aqui eu vou fazer ela com... Tá dando aqui, ó, 39, mas como falta 1 centímetro lá em cima, vai dar 40 centímetros aqui sem puxar, tá? Só esticando ela assim, para não ficar enrolado, ó. 40 centímetros, o meu tamanho. Aqui é o que? É a altura da bolsa, é o corpo da bolsa. Lembrando que a gente vai trabalhar assim, ó. Essa vai ser a altura da bolsa, que vai dar 20 centímetros aí. Lógico que no trabalhar também ela muda um pouco quando você começa a trabalhar os pontos. Então, essa vai ser a altura da bolsa. Esse pontinho aqui, ó. Terminando aqui os 50 pontos, vou pegar, já vou pular o primeiro pontinho aqui, vou vir no próximo ponto, pegando aqui uma alcinha da correntinha, puxando e fecho esse ponto baixo. Fechou o ponto baixo, vamos usar um marcadorzinho para estar marcando o nosso primeiro ponto aqui. Marcamos aqui o nosso primeiro pontinho. Agora a gente vai pegar, ó, vai ficar essa alcinha desse ponto baixo aqui. A gente vai pegar por ela, introduzir a agulha por ela aqui pela frente. Vamos vir no próximo ponto, na alcinha de trás aqui da correntinha, da base da correntinha que a gente fez. Vamos inserir a agulha, buscar a linha lá atrás, tá? E puxar, dar uma alturinha aqui de ponto, ó. Ficamos com 3 laçadas na agulha. E a gente vai, busca a linha e fecha as 3 laçadas. Já tá formado o primeiro pontinho aqui, nosso. Novamente, ó, a gente sempre vai ficar com essas 3 laçadas aqui. A gente vai trabalhar nessa última laçada aqui, ó. A gente introduz a agulha lá na alcinha da correntinha da base, busca a linha, traz pra frente, ó. Ficamos novamente com 3. Vai trabalhando os pontinhos assim pra ficar da mesma altura. Vamos ficar com 3. Buscamos a linha e fechamos as 3. Novamente, ó, 3. Vamos na última alcinha, introduzimos na alcinha de trás da nossa base de correntinhas, buscamos a linha, puxamos 3, ficamos com 3 laçadas, aliás, e puxamos as 3. Mais uma vez, estamos aqui com uma laçadinha,
Introduzimos aqui na última alcinha, a agulha. Introduzimos na alcinha da base das correntinhas, aqui, ó, sempre a alcinha aqui de trás da base. Buscamos a linha nossa lá, trazemos para frente. Ficamos com 3 laçadas. Laçamos e fechamos as 3 numa laçadinha só. Agulha na primeira alcinha que a gente deixou, primeira ou última, né? Conforme a nossa visão aí. Laçamos a agulha, introduzimos no próximo pontinho, na próxima alcinha, pegando uma alcinha só da corrente da nossa base. E buscamos, ficamos com 3 laçadas, buscamos a linha novamente, tiramos as 3. Na alcinha aqui, a gente fica aqui na frente, próximo pontinho, próxima correntinha de base que a gente fez, a gente pega a alcinha de trás, puxa, fica 3 laçadas na agulha, buscamos a linha, tiramos as 3. Deu para entender, gente? Vamos fazer mais uma vez. Vamos pegar na laçadinha da frente, a alcinha da base das correntinhas que a gente fez. E vamos lá buscar a linha, lá atrás, trazemos a linha para frente. Ficamos com 3 laçadas. Buscamos a linha. Fechamos todas num ponto só. Alcinha da frente, alcinha de trás da base, da correntinha. Introduzimos, buscamos a linha, trazemos para frente. Ficamos com 3 laçadas. Fechamos as 3 laçadas. A última alcinha, a alcinha de trás da correntinha de base. Buscamos a linha, ficamos com 3 laçadas. Buscamos novamente a linha e fechamos as 3 laçadas. Então, a gente vai trabalhar aqui toda a nossa base. E chegar até aqui no final, eu volto com vocês para estar finalizando a nossa primeira carreira e já continuando a próxima. E voltando aqui, já fiz 47. Ó, introduzo novamente aqui na alcinha da frente, agulha. Na alcinha de trás da correntinha de base. Aqui também, pessoal, uma dica aqui, ó. Que se você, às vezes você tem o costume de trabalhar assim, ó. E com a agulha por cima da linha e puxar, ó, ele vai ficar torcidinho. Às vezes você pensa, por que meu ponto não fica? Estica, geralmente não fica todos iguais, não, porque essa linha ela é achatadinha, né? E às vezes enrola, com certeza. Mas é aqui, ó. Se você puxar aqui por cima, ela vai vir torcendo, ó. Tá vendo? E o pontinho vai ficar torcidinho. Se você já puxar, se você já pegar do jeito que você leva ali a agulha e traz, já fica mais certinho. A hora que você dá a laçada aqui, ó, ela endireita, tá vendo? Então, ó, vamos aqui por trás. No próximo correntinha, introduz a agulha também, ó, já puxa. E na hora de fechar as 3, ela já dá aquela endireitadinha. Aqui no último, e a gente vai ficar então com 49, porque esse daqui não vai contar como ponto, tá? O primeiro pontinho é esse aqui, ó. A gente marcou só onde que a gente deu início. Então, aqui 49. Introduz a agulha ali no último. Tá meio apertadinho. Puxa. E tira as 3. Terminamos aqui, ó. Agora já dá pra você entender melhor aqui um pouquinho, que a nossa bolsinha vai ser aqui o comprimento dela. Aqui, pra voltar, já vou queimar esse aqui, senão acaba desmanchando tudo. Pra voltar, vamos fazer um pontinho, tá? Uma correntinha. Viramos o trabalhinho. Agora aqui a gente já vai ter mudança aqui. Agora a gente vai trabalhar o outro lado. Mas lembrando que a gente sempre vai ter que ter um direito. Então, a gente vai trabalhar por trás, com a agulha trabalhando por trás do trabalho, ó. A linha tem que estar aqui pra frente, você traz ela pra frente do seu trabalho aqui. Na primeira, deixa eu fazer assim pra vocês poderem ver. Esse aqui não, é no próximo aqui, ó. Você introduz a agulha lá por trás do trabalho e busca essa linha, levando ela pra trás, ó. Fica 2 laçadinhas, fecha as 2 laçadinhas. E agora você vai olhar aqui, ó, como esse aqui é o nosso avesso, esse aqui é o nosso direito, que a gente vai estar fazendo a escama de peixe, ó. Aqui você vai olhar, igual a gente estava trabalhando antes, ó, tá vendo? Vai ter a última alcinha aqui. Você vai trabalhar do mesmo jeito, ó. Você vai introduzir
a agulha na alcinha, como se estivesse trabalhando pela frente. Só que você tá trabalhando agora aqui, ó. Introduz a agulha aqui e introduz a agulha aqui também, ó. Que esse é aquele pontinho que a gente tava fazendo assim, ó. Só que a gente vai fazer assim agora. De trás pra frente e a agulha vai estar aqui. Pra esse continuar sendo direito. Vou repetir aqui, ó. A gente vai olhar aqui atrás, vai ter aquela alcinha que a gente estava pegando pela frente. Só que a gente está trabalhando por trás, ó. Introduz a agulha nela. Aqui também vai ter a alcinha, só que a gente vai pegar as duas alcinhas agora. Você pode também colocar aqui nessa terceira, ó, para a bolsa ficar bem firme, tá? Para o ponto ficar bem firme. Você pode colocar aqui, já nessa terceira aqui, ó. Aí você vem buscar a linha aqui e trazer para trás, ó. A gente ficou com as 3 laçadas, igual a gente estava trabalhando, lembra? E daí você vai buscar uma laçada e fechar as 3. Olha de novo, conforme você for trabalhando, você vai entendendo. Olha de novo, tem as 3 laçadas. A última alcinha você pega. No próximo pontinho, que é esse pontinho aqui, a gente vai agora introduzir a agulha. Só que nas duas, você pode tanto fazer assim, ó. Só pegar essas 2 alcinhas e puxar, como você pode introduzir nas 2 alcinhas, mais essa daqui, esse cordãozinho aqui que fica, ó. Tem os dois, a correntinha do ponto e mais essa ainda, tá vendo? 1, 2, 3. Você pode pegar as 3 para poder dar firmeza nos seus pontinhos, para não ficar aquela bolsa molenga. Ficamos com as 3 laçadas, buscamos a linha, fechamos as 3 laçadas. Ó, já tá começando, dá para entender. Vamos lá que você vai entender. Novamente, ó, ficamos aqui. Olhamos atrás, temos a última alcinha. Introduzimos a agulha. A diferença é só que a gente está introduzindo aqui a agulha por trás para estar podendo fazer esse direito aqui, ó. Introduzimos a agulha. No próximo pontinho, pegamos as 2 alcinhas. E eu aqui, no caso, tô pegando mais uma aqui. Lembrando que se você quiser pegar só essas 2, não tem problema. Vai ficar esse nervinho aqui. Mas você pode pegar os 3 para estar dando firmeza. Principalmente no fio de malha, no fio náutico, que é mais macio. Esse meu aqui, pelo menos, é mais macio. Tem uns que são mais durinhos, ó. Temos aqui, olhamos para trás, temos a nossa última alcinha aqui. Lembrando sempre que a linha fica para cá agora, ó, para trás. Introduzimos ali na alcinha. Introduzimos no próximo ponto, que é esse aqui, ó. Pegando as 2. No caso, eu tô pegando as 3. Trazemos para trás. Buscamos a linha. E fechamos. Novamente, olhamos atrás do trabalho. Pegamos a alcinha ali que sobrou. Sobrou não, né? A alcinha que a gente... A última alcinha. E introduzimos a agulha, ó. Vocês podem ver aqui que tem o lugarzinho certinho de introduzir, ó. Que já sai aqui. Depois vocês vão já pegando a prática. Quem já sabe fazer o ponto, só tá querendo fazer a bolsa, já pode tá dando continuidade aí mais rapidinho no seu trabalho. Agora, quem não tem, quem tá aprendendo o ponto, vamos prestar bastante atenção para não estar errando. Pegamos, olhamos para trás, pegamos a última alcinha aqui, ou primeira. Lá, vamos introduzir aqui, ó, entre as 2 aqui, que vai sair certinho aqui no ponto. Buscamos a linha lá para trás, ficamos com 3 alças. Buscamos a linha, laçamos de novo e fechamos. Ó, estão vendo? Já tá formando a nossa escama de peixe. Olhamos para trás, pegamos a alcinha, introduzimos a agulha aqui, ó, por trás, levando ela para frente aqui, ó, para vocês entenderem, ó. No próximo ponto, coloquei aqui, puxo a linha lá para trás, falo linha aqui, mas é fio. Buscamos mais uma vez o fio, tiramos as 3 laçadas de uma vez só. Olhamos para trás aqui, introduzimos a agulha na alcinha, primeiro ali, aqui no meio desse caminho, ó, que vai ser pegando esse pontinho, que é o próximo ponto.
descemos um pouquinho mais aqui, ó, nesse nervinho aqui, e trazemos o fio novamente pra cima. A gente dá uma ajeitadinha assim pra dar altura, pra sempre ficar igual. E tiramos as 3 laçadas. Vou fazer mais 2 pontinhos com vocês e depois eu vou continuar fazendo aqui até o final, pra vocês estarem fazendo comigo aqui o finalzinho e voltando. Viramos o trabalhinho, pegamos a alcinha aqui de trás. No próximo ponto, ó, nesse aqui a gente já trabalhou, no próximo a gente vai introduzir. Vamos virar aqui, pegando esse pontinho, essa alcinha também. Buscamos o fio, trazemos ele aqui, damos altura, fechamos os 3. Pegamos a alcinha aqui. Vamos pro próximo pontinho, que é esse pontinho. Introduzimos a agulha. Ó, já vai sair certinho ali, depois que vocês forem pegando o costume. Buscamos o fio, trazemos ele todo lá para trás. Então, a gente dá aqui, ó, a alturinha e tiramos os 3. Então, eu vou continuar aqui fazendo a minha. Vocês continuem aí fazendo a de vocês. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo. Diminua a velocidade, tem a opção aí nessa engrenagemzinha de diminuir a velocidade. Pausa, vai olhando devagarzinho que vocês conseguem tá fazendo esse pontinho aqui. Então, voltando aqui, pessoal, só para tá relembrando com vocês, ó. Nessa parte a gente vai pegar a alcinha aqui, olhando aqui atrás, a gente pega a alcinha, sempre com a linha aqui, com o fio aqui pra frente. No próximo pontinho, que é esse pontinho, a gente introduz a agulha aqui também pela parte de trás. Bem, tô pegando essa alcinha aqui também, ó. Busco o fio pra trás. Fica 3 laçadas lá na agulha e a gente puxa. Olhamos pra trás, pegamos a última alcinha, introduzimos a agulha ainda aqui por trás no próximo ponto, que é esse aqui, ó. E já sai aqui que eu tô pegando essa alcinha. Fica 3 laçadas na agulha. É igualzinho o outro lado, só que feito o contrário, que a gente vai pegando aqui por trás para tá dando continuidade no motivo. Olho para trás. Introduzo a agulha na alcinha. No próximo ponto, que é esse aqui. Introduzo a agulha por trás. Busco o fio. 3 laçadas na agulha e puxo as 3. Fiozinho aqui nesses duas alcinhas, ó, lembrando aqui no finalzinho, ó, 2 alcinhas. Buscamos o fio. Fica 2 laçadinhas mesmo. E finalizamos aqui esse lado. E olha como fica o outro lado, igualzinho a parte que a carreira anterior que a gente fez. Terminamos uma correntinha e viramos o trabalho. Agora, a gente vai repetir essa primeira que a gente fez. Que é como? Para o primeiro, aqui, ó, esse foi o último, a correntinha que a gente fez, esse é o primeiro ponto. A gente introduz a agulha aqui, ó, vamos lá pegar, como a gente tá pegando aqui, ó, vamos pegar aqui atrás também, ó, essas alcinhas aqui que vão ficar. Passamos por dentro do ponto e por essa alcinha, para ficar mais firminha a nossa bolsa. E vamos fazer, o primeiro aqui é um ponto baixo. Fizemos o ponto baixo, já formamos a nossa primeira alcinha aqui da frente, que a gente vai trabalhar igual a primeira carreira, ó. Introduzimos a agulha pela frente, esse é o lado direito da nossa peça, pela frente, introduzimos no próximo ponto, que é esse daqui, a gente vai introduzir a agulha
E a gente vai introduzir lá pela alcinha também. Isso se vocês quiserem. Se não estiverem fazendo assim, vocês podem estar aqui, pegando aqui direto. Mas ela vai ficar mais molinha, não vai ficar tão firme. Ó, puxamos. Ficamos com 3 laçadas na agulha. Buscamos o fio, tiramos todo os fios. Laçadinha da frente. Introduzimos a agulha no próximo ponto. Vamos até a laçadinha aqui de trás, ó, para vocês entenderem. Vamos pegar ali por baixo dessas laçadas aqui. Esse é o ponto. Os próximos pontos são esses. E essa é onde que a gente vai estar introduzindo a agulha. Agora, na parte da frente, ficamos com os 3 laçados na agulha. Buscamos o fio, puxamos os 3. Mais um aqui. Alcinha da frente, introduzimos a agulha. Agora, trabalhando o lado direito. Introduzimos a agulha aqui embaixo do próximo ponto, que é esse. E vamos... Quando vocês acostumarem, nem precisa estar olhando, que vocês vão conseguir já passar direto lá, ó. Puxamos os 3. Quando acostumarem, vocês vão conseguir fazer isso sem estar precisando olhar lá. Peguei, tá vendo? Peguei atrás desse. Você vai introduzir, já vai sair aqui direto, sem precisar estar olhando. Vamos fazer mais um com vocês, ó. Pegamos a primeira alcinha, esse é o lado direito. A primeira alcinha introduzimos. Passamos lá por trás da nervurinha, passei demais aqui, ó. Aqui. Da alcinha lá do outro ponto também, ó. Ficamos com 3 laçadas. E prestando bastante atenção para não estar errando aqui na hora de estar passando aqui, de passar aqui, que dá diferença, tá, pessoal? E como a gente sempre vai estar mudando, uma carreira é um jeito, outra carreira é outra. É igual, mas os movimentos vão ser diferentes. Então, eu vou fazer aqui. E eu volto ali no final para fazer mais uma carreira com vocês. Da parte do avesso, que é essa parte que a gente trabalha por trás. Vou fazer essa pela frente e vou fazer mais uma do avesso. Que daí vocês já ficam bem práticos e já conseguem estar fazendo a nossa bolsinha. Então, vamos lá. Eu faço aqui, vocês fazem aí. E a gente volta aqui no finalzinho juntos. E cheguei mais uma vez aqui no finalzinho. Vou fazer o finalzinho pra vocês. Tenho certeza aqui do como faz, que às vezes fica alguma dúvida. O finalzinho aqui, a gente tá trabalhando o lado direito agora. Última alcinha. Introduz a agulha no pontinho ali. Aqui já não tem aqui pra pegar do lado, ó. Puxa, 3 alcinhas na agulha. Busca o fio e dá... E puxa as 3 alcinhas. Aí a gente vai fazer um pontinho, sempre vai ter uma correntinha, tá? E virar pra virar o trabalho, antes de virar sempre uma correntinha. Agora, novamente, a gente vai trabalhar a parte da frente pelo avesso. É isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, a gente vai fazer aqui, introduzir aqui no primeiro ponto, já por trás aqui, ó. No primeiro pontinho, introduz por trás. Vamos pegar essa alcinha aqui que a gente tá pegando também. Esse aqui é o ponto, ó, dá pra ver, são 3 alcinhas, ó. A alcinha do ponto e mais uma que fica ali embaixo. A gente pega ela também pra dar mais firmeza. Ah, lembrando que a linha tem que estar sempre aqui, ó. Na frentinha aqui do trabalho. Buscou o fio, um ponto baixo, tá? O primeiro aqui sempre é um ponto baixo na hora de voltar aqui. Aí a gente já ficou com a alcinha aqui pra gente estar trabalhando, ó. Igual a gente trabalhou na frente, só que trabalhando agora pelo avesso. Introduz a agulha por trás do trabalho. Coloca aqui, ó. Já dá pra ver o espacinho ali, onde que vai. É embaixo deste ponto aqui. E pegando esta alcinha. Busca o fio. 3 laçadas na agulha também. Busca o fio novamente. Puxa todos. Mais uma vez.
Vamos aqui atrás, pegar a alcinha, aqui, a última alcinha aqui por trás. Introduzir a agulha por trás no próximo ponto, passando por essa alcinha também. Buscamos o fio, 3 laçadas na agulha fica, e a gente puxa as 3 laçadas. Olha por trás, pega no último, na última alcinha, introduz a agulha por trás, a linha sempre aqui, ó, pra frente, tá? Buscamos o fio, 3 laçadas na agulha, laçamos a linha e puxamos as 3. Estamos trabalhando a frente, o motivo da frente, mas pelo verso. Então, a gente sempre introduz a agulha aqui por trás. Na próxima, introduz a agulha pela frente. É o mesmo processo, só que a gente introduz a agulha pela frente. Eu vou fazer aqui um tamanho que eu achar bom aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo essa aqui com vocês. Eu não tô fazendo a contagem de pontos ainda. Eu tô fazendo junto. Vocês façam aí, como a gente tá trabalhando assim, ó. Vocês façam aí a largura da bolsa que vocês quiserem. Essa é a altura da bolsa, ó. Vai ficar bem grandinha, gente. A altura da bolsa, vocês façam a altura que vocês quiserem também. Se vocês quiserem diminuir aqui, eu fiz 50, como já mostrei. Se quiserem fazer ela menor, eu fiz 50. Vou fazer aqui uma largura aqui, que eu vejo que fica bom, eu volto com vocês. Daí a gente conta as carreiras e mede também pra tá fazendo essa bolsa minha aqui. Vamos fazer todas as carreirinhas, vocês trabalham até o ponto que vocês acharem melhor, ou vem comigo até daqui a pouco, né, que eu vou fazer, e volto mostrando o tanto que eu fiz e conto com vocês. Já voltei aqui com o corpinho da bolsa pronto, e eu vou estar aqui medindo com vocês. No começo lá tinha dado, lembrando que a minha fita aqui tá faltando 2 centímetros, tinha dado 40, ó, tirando aqui, 40 centímetros. De comprimento, daí a gente vai dividir, ela tem 20 centímetros de altura a bolsa. E aqui ficou com 22 centímetros de largura o corpinho aqui da bolsa. Aqui a gente fez 49 pontos, né? Pra dar essa altura com o fio náutico 5 milímetros. Eu senti aqui que o fio, no decorrer aqui do trabalho, ele foi afinando, tá, gente? Eu achei que ele ficou mais fino, não dá pra comparar aqui porque eu já tinha cortado, mas dá pra ter uma noção, assim, pouca coisa, mas afinou. Aí eu fiz o ponto um pouquinho mais largo aqui. E aqui eu vou contar com vocês, mas aqui, ó, os motivos aqui. Ó, vamos contar assim, os motivos só assim, do risquinho mesmo, assim, ó, não da espinha de peixe, que é o motivo completo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 motivinhos aqui dessas alcinhas assim, ó. Tá? Pra dar esse tamanho aqui, nessa bolsa. Aí aqui pra vocês já entenderem, ó, como que vai ser, tá vendo como que vocês conseguem ter uma noção de como ele diminuiu aqui, ó. O tamanhozinho por causa, o fio, a espessura do fio, ela deu uma diminuída aqui, mas não vai ter problema não, que na hora de colocar aqui as laterais, ela acerta. Só fiz, trabalhei um pouquinho mais largo aqui os pontos aqui. Se caso isso acontecer, se vocês quiserem trocar a agulha, tipo, você tá usando a 5, usar uma 5,5 ou uma 6, dá certo também. Se caso vocês notarem, assim, uma boa diferença de espessura no fio. Então aqui a gente ficou assim, agora eu já volto aqui com vocês fazendo pra gente trabalhar as laterais. Então, já vamos pra aulinha das nossas lateraisinhas. Vamos precisar de 2 lateraisinhas. Aqui eu já queimei os fiozinhos, ó. Depois a gente vai dar o acabamento. Ela vai ficar nesse tamanhozinho. No final, eu vou medir com vocês. Vamos fazer 2. Já fiz uma. Vou ensinar, vamos estar fazendo a próxima aqui junto. Eu começo aqui uma voltinha. E já faço o primeiro pontinho, que é uma correntinha, e vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço mais uma para tá virando aqui, fazendo o ponto, pegando ali na próxima
correntinha. A gente vai trabalhar um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez. Ó, pega uma alcinha ali, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Já é a nossa base. Fiz aqui sempre uma correntinha para virar, tá? Correntinha e vira. Aí aqui, no primeiro pontinho aqui, a gente vai trabalhar, na primeira pontinho de base ali, a gente vai trabalhar um aumento aqui, ó. Que são 2 pontos baixos no mesmo espaço. Essa basezinha, a gente vai trabalhar toda no ponto baixo. Fiz aqui 2, vou fazer 5 aqui pelo meio, ó. Tirando os 2, vamos dar 5 no meio. Vamos então contando junto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que são o último ponto agora. Nosso último pontinho baixo. Vou fazer mais um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, a gente ficou com 2 aumentos, um no começo e um no final. Então, ficou mais esses 2 aumentos, ficamos com 9 pontinhos baixos, tá? Um pontinho, uma correntinha para virar, viramos. E agora a gente vai repetir esses 9 pontos. Essa já é a nossa terceira carreirinha. Vamos repetir os 9 pontos. Um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente tá aqui. Repetimos aqui 9 pontos, ó. Sem aumento agora. Fizemos assim, sem aumento. Agora a gente vai aumentar de novo na nossa quarta carreirinha. Vamos fazer uma correntinha, virar. E do mesmo jeito que a gente fez da outra vez, ó. O aumento vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No começo e no final. Fizemos um aumento, agora vamos fazer um ponto para cada ponto. E no último aqui, fiz um, vou fazer mais um, que vai ser o outro aumento. Então, era 9, com mais 2 pontos, ficamos com 11 pontinhos aqui na base. Um aumento no começo e um aumento no fim. E a gente vai fazer mais um pontinho, sempre vai fazer o pontinho para virar uma correntinha, vira o trabalho. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, que vão dar no total 11 pontinhos baixos. Sempre pegando aqui, ó, por dentro das 2 alcinhas. Então, esqueci de explicar para quem não sabe muito fazer o crochê aí, mas tá tentando fazer a bolsinha, ó. O pontinho baixo é só introduzir a agulha aqui nas 2 alcinhas do ponto anterior, puxar e buscar a linha, ó. Introduz, busca a linha, fecha as 2 laçadas. Introduz ali, busca a linha e fecha as 2 laçadinhas. Esse é o ponto baixo. Aqui no último, mais um. Terminamos com 11 pontinhos.
uma correntinha, vira sempre. E agora, pessoal, é só isso daqui, ó. A gente fez 4 carreiras. Agora a gente vai repetir 12 carreirinhas de 11 pontos. A gente já fez as 4 carreirinhas, chegamos no 11 e a gente vai para mais 12 carreirinhas de 11 pontos. Vão ficar no total, desde o início até o final, com 16 carreiras, tá? Vocês façam o aumento até o 11 e depois repitam mais 12 vezes ponto sobre ponto aqui, tá? Ó, ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, até um total de 12 carreirinhas de 11 pontos. E a gente vai ficar no total de 16 carreirinhas. Assim, no final da nossa basezinha vai ser assim. Então, eu vou terminar essa aqui. Vou dar os arremates nelas todas e volto. Né? Eu vou voltar fazendo a alça. E depois depois de todas as peças prontas, daí a gente monta a bolsa. Aí, pessoal, voltei aqui com as duas laterais já prontas. Deixei aqui esse fiozinho aqui, esse aqui tá terminado, mas eu deixei esse aqui pra tá fazendo com você aqui. Não sei se você é profissional aí, na bolsa. Eu não sou, tá? Eu faço aqui, eu passo o que eu sei pra vocês. Eu não fico olhando, não fiz curso, não fico olhando as meninas com os acabamentos delas. Eu crio o meu próprio. Então, vocês podem estar criando o de vocês aí, mas vamos passar uma diquinha aqui pra vocês do que eu faço aqui com o fio náutico. Quando você trabalha com fio de malha é diferente. Agora, quando você trabalha com fio náutico, que nem eu falei pra vocês, ele desfia. Gente, por favor, não deixa, ó. Você perde a bolsa toda, tá? Então, ele desfia muito facilmente. Então, vocês cortem ali o fiozinho. Assim que vocês cortem, já dá uma queimadinha só pra não soltar. Depois, se vocês precisarem melhorar aí o acabamento, vocês melhoram. Aí, ele fica esses fiozinhos assim. Então, a gente pega e faz o quê? Você pega um isqueiro ou uma vela. Tá vendo a chaminha azul ali, que ele é transparente? Não queima ali na amarela, não. Tá? Depende do acabamento. Esse aqui já é porque a gente vai usar acabamento. Se não fosse acabamento, você queimava. Não tinha problema, que você vai ficar aqui por dentro, vai esconder. Depois, alguns vão forrar a bolsa. E de qualquer forma, se não forrar, ele vai ficar escondido. Aí ele fica essas pontinhas assim. Vai lá na chaminha azul, ó. Chega bem pertinho dele, ó. Chega a encostar mesmo, ó. E queima essas pontinhas, ó. Não vai ficar preta. E aqui tá. Se vocês quiserem amassar, pode amassar, mas ela já fica mais pretinha. E na alça a gente vai fazer isso, a gente vai fazer uns cordãozinhos, aí vai ficar aparente. Mas você pode só deixar tipo aquela florzinha ali queimadinha. Como aqui vai ser escondido, não tem problema, eu posso estar fazendo isso, ó. Ela fica assim. Aqui eu terminei aqui em cima, eu trouxe ela aqui pra baixo e por dentro aqui do fio e dei um nozinho. Só pra vocês estar vendo como eu faço, se vocês quiserem fazer igual também. Aí puxei, estiquei bem, tá? Aqui não vai desfiar. Aqui essa parte é de fora, essa é de dentro. O direito aqui com esses gominhos aqui. O avesso já fica com os gominhos, ó, lá pra cima, assim. Dá pra vocês diferenciar aí. E o que eu vou fazer? Dei o nozinho que tá presa, então vou só esconder esse fio. Eu faço assim, esses dois fiozinhos, eu vou puxar. Você pode estar utilizando uma agulha mais fininha, pra ser mais fácil. Ó, puxei, não vou puxar tudo aqui, ó. Vou de novo aqui, mas vocês podem pegar aí por qualquer alcinha aí atrás do trabalhinho, não tem problema não, onde vocês escolherem. Puxo. Esse é o meu jeito de fazer, tá? Dessa forma assim. Aí, pessoal, tá escondido aqui. Tá bem presinho aqui, não vai soltar. E o acabamento fica ótimo. Aí eu fiz as duas lateraisinhas.
estamos com o corpo pronto. Vou medir aqui pra vocês. Comprei uma fita, fui comprar uma fitinha, porque a minha tava muito ruim. Ficou com 6,5, ou 16,5, aliás, de altura, a lateral, por 9,5, mais ou menos, aí 9,5 e 10. As laterais, aqui eu já medi com vocês, ficou 40 por 22, mais ou menos. Isso também depende se você fizer assim, se você fizer assim, dá mais ou menos. Então, já estamos com o corpo, as laterais da bolsa. Agora, eu já fiz uma alça. E vou estar fazendo a outra com vocês. Então, a gente vai precisar, você vai precisar de um isqueiro, já providencia. Pra estar fazendo essa alça. E eu comprei a linha. Comprei dessa linha Dream aqui. Não encontrarem cor, na cor que vocês escolherem, comprem aquela linha invisível, tá? Fica muito boa também pra você estar costurando, que a gente vai precisar costurar mesmo. A linha é essa. E uma tesoura, lógico, uma tesoura. E vou medir aqui com vocês. Não vou medir agora não, porque a gente vai ter que dar o acabamento aqui. E daí no acabamento a gente decide o tamanho certinho. Ó, essa corrente também, eu utilizo essa corrente, ela é 20 por 15 milímetros, tá? Essa daqui. Depois eu vou estar medindo também quanto eu gastei aqui de corrente pra vocês. Então vamos fazer a salsinha. Esse aqui é uma pasta, tá? Aquelas pastas que você compra na papelaria, mas se você não tiver, você pode estar utilizando um papelão, recorta um papelão do tamanho que vocês querem proporcionar a bolsa que vocês forem fazer. Para essa bolsa, eu vou cortar, ó, tá vendo? Tem 33 aqui centímetros essa pasta. Eu achei um tamanho bom, porque você tem que deixar ela sobrando para você tá cortando depois para dar o acabamento. Então tem que ser o tamanho da altura da bolsa que você for fazer, você deixa sobrando. É 33 aqui, mais o fio é o dobro de 33. Então, aqui a gente vai estar... eu vou estar precisando de fio de 66 centímetros, no caso. 66 a 67, ó, aqui vai dar 67, na verdade. 67 centímetros, o fio vai precisar ser 67 centímetros. Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá a média aqui, ó, de 67, 66 a 67 centímetros aqui, assim, ficando assim, entendeu? Então, a gente vai precisar de fio. Eu utilizei aqui 17 voltas desse. Então, eu vou pegar aqui na pasta e vou estar enrolando, fazendo mais difícil aqui pra vocês poderem tá vendo aqui. Aqui, gente, então vocês não apertem, não puxem, ó. Vou deixar aqui mais, que ele sempre volta, tá? Vou deixar uma pontinha aqui a mais. Melhor sobrar do que faltar, né? E vou estar enrolando assim, ó. 1, 2, 3. Não puxando, ó. Sempre deixa folgado. 4. Deixando folgado, ó. 5, então aqui eu já tenho, ó, 5. Vou acelerar o vídeo aqui. A última, 17 aqui, mas eu vou ter que dar a volta para dar 17 lá atrás também, que é o restante do meu fio. Vamos dar uma ajeitada assim para já ficar todas do mesmo tamanho aqui. E aqui você pode já corta comprido também. Já queima, para você não perder. Tá, um ventilador aqui. Pra você não perder fio aí. Solta. Fez aqui. Você pode tirar.
colocamos assim. Eu não vou cortar agora. Presta atenção aqui. Só sempre no meio aqui, tá? Se você quiser dar uma amarradinha, mas não precisa. A gente vai começar a trabalhar a alça aqui com o fio. Fiozinho que já vai vir do rolo também. Já queima. Pra você não ficar aí com o fio desfiando. Eu vou contar o tanto de argolinha que eu fiz aqui pra fazer igual. Deixa eu ver se eu precisar tirar alguma. Essa aqui não, essa aqui tá soltinha, ó, porque eu vou colocar ela aqui ainda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu tenho 25 anéis aqui, mesmo que você pode, mas você pode ter uma corrente menor ou maior, dá pra trabalhar também. Então, você vai fazer aqui também, do jeito que você achar melhor o tamanho da alça que você quiser maior ou menorzinha. Você trabalhar do jeito que você quiser. Aqui, pra mim, eu fiz aqui, ó, contando os pontinhos aqui de 2 em 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 25 pontos baixos, que é o ponto baixo laçado lá e pegando a corrente. Então, vamos começar aqui. Então, eu vou contar aqui as minhas 25 elos. Se for menor a sua corrente, dá pra você fazer os 25 também, porque vocês podem ver aqui que eu tô até colocando os elos. Dá pra fazer com aquela bem pequenininha, ó. Eu tô colocando os elos assim, porque eu preciso que ela fique maior ali em cima pra ela poder dar a curvatura aqui, ó. Então, se for menorzinha, dá também. Vou fazer com 25. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 elos. Aí eu já abro aqui o elo. Eu abri o de 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vocês tomem cuidado também para não tá aqui soltando aqui, tá, gente? Ou se perdendo aqui, que depois tem que enrolar tudo de novo. Sempre quando for trabalhar, segura bem. Ajeita aqui. Procura aqui, ó. Na parte onde a gente vai trabalhar, vai fechar, deixar sempre retinho. Aqui não tem problema, depois a gente arruma. A parte que vai ficar de frente. Você pode pegar em qualquer lugar, que depois você regula também. Aqui com as 25 correntinhas. Vou fazer. Eu vou pegar aqui. Vou estar aproximando agora, peraí. Assim é melhor pra gente estar trabalhando. Pega novamente aqui, ó, faz a laçadinha assim. Deixando a partinha pra você usar na franja. E deixando... E esse é o fio do rolo. Assim fica mais fácil, eu acho, pra você estar entendendo também. Pegou aqui mais ou menos pro meio, ó, que essa aqui é a pontinha, ó. Vamos ajeitar aqui, pra ficar bonitinho. Aí a gente pega e vem aqui, ó. Esse fio tá vindo do rolo. Aí você já segura ele aqui no seu dedo, ó. E já vai, ó, laça a agulha aqui por baixo. Puxa ela pra cima. Esse primeiro eu não vou pegar a corrente eu vou pôr depois. Igual ali na que eu mostrei pra vocês, ó. E faço, e fecho um ponto baixo. Ele é um ponto tão baixo, alongado, ó. Aí fiz esse aqui. Aí eu vou novamente... Vou pegar... Aqui, vou deixar já essa aqui, né? Ó, vou pegar ela aqui por baixo. A segunda ali, porque essa primeira eu vou pôr nesse, que eu não pus. Mas você põe aqui, você passa primeiro na corrente. No elozinho da corrente, ó. Passei o elo da corrente. Vou pegar meu fio. E vou trazer aqui, ó. Ela só vai ficar ali embaixo.
você pode trabalhar ela aqui em cima, pertinho, e depois puxá-la pra baixo. A correntinha tá lá embaixo. Puxo, ó, introduzo ali, ó, antes de buscar a linha, busco a linha, trago pra cima. Importante, aqui você trabalha nem folgado, nem apertado, aqui esses pontos, tá? Porque senão vai ficar diferente a alça, assim. Então você procura sempre trabalhar numa tensão aqui, ó, sem apertar e sem soltar. Novamente, quando você tá fazendo aqui, parece que não vai ficar bom, tá tudo torto, mas depois a gente vai ajeitando. Olha, no final você ajeita com a mão, ó. Busquei, lacei, fiz o ponto baixo. Procura sempre não deixar a corrente torcer aqui, depois você vai ajeitar a corrente também. Então tá assim, ó. Vendo correntinha aqui embaixo, seus fios ali. Passa a agulha por dentro da corrente, busca o fio lá atrás, traz ele pra frente, laçando tudo e fecha com ponto baixo. Depois você ajeita também quando ficar assim, ó. No final você ajeita toda a alça. Introduz no elo da agulha, busca, traz pra cima, busca o fio de novo, fecha ponto baixo. Agulha aqui, introduz a agulha, busca o fio por dentro da corrente, fecha o ponto baixo. Introduz a agulha. No próximo elo, eu tô fazendo aqui um elo, uma passada por elo. Você fala, ah, mas tá muito longe, mas eu fiz com dois, aí ela não vai dar essa curvatura aqui, ó, que eu quero. Só se você deixar a corrente pra cá daí. Se você quiser fazer mais, tipo dois pontos baixos aqui dentro do elo. Mas eu quero ela aqui em cima, eu não quero ela aqui embaixo. Você pode pôr a corrente aqui e passar mais. Aí usa a sua criatividade. De novo aqui, ó, busco lá no próximo elo. Busco o fio de novo e fecho com o ponto baixo. Introduzo a agulha, busco o fio, passo por dentro do elo, busco o fio no ponto. A que ela tá saindo não tá, depois você só ajeita, ó, que vai ficar bonito. Vai ajeitar os elos e os pontos. Introduz a agulha no próximo elo, traz pra cima, ajeita o tamanho aqui pra não ficar nem apertado, nem largo. Ó, já tá enrolando, estão vendo? Introduz a agulha no próximo elo, busca o fio por dentro do elo e fecha com ponto baixo. Aqui no começo e no finzinho, se você quiser fazer um pouquinho mais apertado, lembrando de sempre deixar o pontinho aqui assim, sempre mais ou menos igual aqui, ó. A espessura do pontinho aqui. Se você quiser fazer um pouquinho só, mas apertar, não precisa apertar muito não, só que é o final da alça aqui. Ó, já estamos terminando. Fazer os nossos 25 pontinhos. Esse é o último. E finalizamos aqui. Então, aqui vai depender de como você vai dar o seu acabamento. Aqui eu vou deixar os elos bem mais pertinhos. Aqui vai fazer, ó, ficar mais espaçadinho aqui. E eu vou ajeitar esses elos todos agora. Pra ficar igual a outra alça. Vou ajeitar aqui também as linhas, é muito simples. É só você colocar a agulha aqui e colocar ela no lugar. Nos lugarzinhos dela aqui. Ficou ao contrário.
caprichando bem na parte da frente. Vendo? Com a mão também vocês conseguem. Que eu vou passar esse elozinho aqui, apertar bem. Vou fazer a medida certa aqui com a outra. Daí você regula bem. Esse fio aqui que ficou, ó, que vem lá do rolinho de fio. Então eu pego, vou trazer ele aqui pra ficar também mais ou menos do tamanho dos outros. Vou queimar ele aqui também fora do ventilador aqui. Eu dei uma queimadinha aqui. E aqui eu puxo ele. Não, aliás, não puxo não, gente. Não desmanche, tá? Você faça um ponto, uma correntinha aqui, ó. Pra dar dando essa forcinha aqui. E puxando bem. Ó, pra ele não tá soltando. Aí ele vai ficar aqui junto, ó. Vendo? Fica um acabamento legal. Aqui eu fiz assim, ó. Eu juntei para meus fiozinhos não ficar maior aqui que o outro. E eu não precisar ficar fazendo toda hora essa união aqui. Eu vou colocar aqui no primeiro pontinho. Você pode estar amarrando ele com o próprio fiozinho ou com outro barbante. Ou usando um alfinete comum. É só para não estar precisando estar colocando no lugar toda hora. Unir aqui, ó, para os dois pontinhos ficar junto aqui. Aí você pega qualquer fio, você só passa um pulso com um aqui, passa o dedo e traz ele aqui, ó. Trouxe aqui, esticadinho. Você dá uma esticadinha aqui, mas não puxa, ó, pra não sair o trabalho. Eu trouxe aqui, só dou uma esticadinha pra ele não ficar entrelaçado nos outros fios. Aqui eu não vou esticar. Aqui eu vou cortar sem esticar, ó, e sem puxar assim também. Porque quando você puxa, ele desfia mais. Então a gente corta só assim, tá? E daí você já dá aquela leve queimadinha aqui, porque depois você vai precisar cortar de novo pra dar os tamanhos. De novo aqui, pego mais um fiozinho. Geralmente não fica embolado assim, não. Eu trabalhei ele, eu gravei, parei um pouquinho para gravar um shorts, acho que nisso enrolou o fio aqui. Traz ele aqui, ó, puxando levinho. Trouxe aqui. Não vou puxar. Nem aqui não vou puxar também. Corto. Então vocês vão ter que ter essa paciência aí de estar fazendo assim. Todo fiozinho, tá? Ó, trouxe aqui mesmo que ele esteja emboladinho. Dá uma puxadinha. Corto aqui sem puxar. E já queima. Então, vou continuar fazendo aqui. Vocês façam aí com calma, tá? Aí vocês vão já ajeitando os outros. Conforme você for cortando, já vai liberando melhor. Ó, puxou. Dá uma puxadinha de leve para não tirar nada do lugar. Aqui não puxa nada, só corta pro fio, ó. Não, pro fio não ficar espalhado. Já dá aquela queimadinha. E eu vou continuar aqui, gente. Vocês façam aí, eu faço aqui. Aí a gente vai voltar. Já vamos ficar com as duas alcinhas prontas. E a gente vai voltar costurando as laterais. Dando acabamento no corpo da bolsa. Pra gente tá podendo colocar as nossas alças maravilhosas. E você chegou até aqui, tá assistindo. Deixe seu comentário e conta pra mim. O que você tá achando dessa aula? A dificuldade que tem. Deixa sua crítica aí. Muita gente critica mesmo aí. Você faz rápido, você faz devagar, você fala demais. Pode deixar aí seu comentário, que a gente vai melhorando aí. Conforme os seus feedbacks aí. Não tem problema não falar. Tá? Assim é muito difícil. Eu sei fazer mais fácil. Deixa sua dica também. E já deixa, se você não se inscreveu no canal, já se inscreva. Deixa o seu joinha aí. E compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, para suas amigas. Pede para sua amiga crocheteira aí que tá fazendo para você, se você não faz. E se você quiser me marcar também
lá no Instagram, fizer a bolsa, quiser me marcar lá no Instagram, @alegracrochê_. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar aqui também no vídeo, enquanto eu estiver falando aqui. Tá ok? Então vamos fazer e a gente volta com ele já prontinho. E pessoal, voltamos aqui, já fiz os cortezinhos aqui, queimei, ó, tá as duas alças prontas, pra depois dar o acabamento aqui. Então, aí vocês reservam as alças e eu já vou aqui trabalhar com a emenda da bolsa. Aqui eu vou precisar, vocês, que nem eu sempre falo, pega o que tem aí, ou alfinetinho, ou os marcadores, ou alfinete comum. Então, vamos contar aqui juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui deu 25 no pontinho. Aí você marca. Se você tiver outro jeito aí de fazer também, não tem problema. Você pode estar fazendo do seu jeito, ó. Deu certinho, tá vendo aqui, ó, a metade. Porque eu recebi aqui também, eu falei pra vocês, que a contagem de ponto não é exata essa contagem aqui. Eu fiz pelo tamanho. Em outras bolsas que eu fiz aqui no canal, tive comentários. Ah, mas não tem a contagem de ponto da lateral, não é a mesma da bolsa. Eu adapto. Se você consegue fazer certinho aí pelos pontos, tudo bem. Pô, dá pra fazer também. Conta e faz certinho. Eu faço pelo tamanho, faço mais por medida. Às vezes eu faço por pontos, não dá certo, então eu faço por medida. Aqui, pra dar certinho aqui, pra gente adaptar, mas tem que estar exatamente nas medidas certas. Então aqui a gente lembra que a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você conta essa voltinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fez 7 de início. Então tem 7 voltinhas aqui. Vamos pegar o meio então, vai 1, 2, 3. O meio é aqui. E aqui na quarta, tem que ficar, ó, 1, 2, 3 pra cá. E 1, 2, 3 pra lá. Aí a gente pegou aqui, ó, na correntinha do meio, 3 pra lá, 3 pra cá. Eu vou aqui colocar, ó, direito lá, ó, avesso com avesso. Aqui o avesso, aqui o avesso. Avesso com avesso. E vou prender aqui. Esse aqui é só pra gente tá marcando os meios da peça, tá? Os meios das peças. Marcamos aqui, marcamos ali, ó. Aqui tá o meio. Então, exatamente o meio tem que estar aqui. Pra gente tá unindo as peças aqui. Aí você começa a trabalhar aqui, o que der, o que faltar, que você vai adaptar. Depois você volta aqui também, o que der, o que faltar, você vai adaptar ali. Esse é o meu jeito de fazer. Se vocês fazem de um modo diferente, não significa que tá errado e nem que o meu tá certo exatamente. Queimamos aqui. E vou começar. Aqui tá o avesso com avesso. Então, vamos começar a unir. Ó, coloco avesso com avesso aqui. Eu quero que a ponta de acabamento fique aqui na lateral, para não atrapalhar aqui a estética da bolsa. Eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar, vou costurar ela com ponto baixíssimo. E eu preciso, então, que a linha fique aqui, saindo daqui, ó. Eu vou puxar ela aqui pra dentro, ó, no último pontinho aqui que a gente tem, ó. Essas duas alcinhas, eu passo a linha aqui. Aí eu vou aqui, em qualquer pontinho aqui, vou dar um nozinho. Aqui pelo avesso, ó. Dou um nozinho. Um nozinho só é suficiente, tá, gente? Mas você pode dar 2 aí, se você sentir mais seguro. Dei um nozinho aqui. Aqui você pode tá escondendo esse fiozinho aqui por dentro. Pra já daí ir dando o acabamento. Você esconde aqui. Até porque depois ele fica bem complicado de você esconder, porque ela já fecha. Aí ela fica complicadinha de você esconder. Vou pegando de 2 em 2, ó, os pontinhos ali. As alcinhas.
Pronto, tá escondidinho aqui, já tá o acabamento, ó. Colocamos aqui o avesso aqui com a lateral. Aí você já puxa o fio pra cá pra gente começar a trabalhar. Vou aqui no primeiro pontinho, as duas alcinhas ali. Vou aqui novamente nesse aqui, no primeiro também pegando duas alcinhas. Ó, introduzo a agulha só. Aí eu busco a linha e trago ela pra cá, pra minha lateral. Aqui eu não vou fazer nada, só vou fazer esse ponto. Aí, novamente, eu vou na próxima alcinha, próximo pontinho, pego duas alcinhas. Vou aqui no próximo, também pego duas alcinhas, vou pegar esses pontinhos aqui. Busco a linha pra cá, aí eu já fico com duas laçadinhas aqui. E vou tirar essa laçadinha dentro dessa outra aqui. Esse é o ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo. Então, agora aqui, ó, essa lateral começa, ela tem um aqui e um pontinho aqui. Um aqui e um pontinho aqui. Vocês têm que ir prestando atenção aqui. Escolham um lugar. Se vocês querem trabalhar aqui, aqui, aqui. Se vocês querem trabalhar aqui, aqui. Então, escolham um lugarzinho. Eu vou trabalhar aqui e aqui, tá? Sempre, ó, uma carreira, a próxima carreira, outra carreira e a próxima carreira, pegando aqui nessa parte mais larguinha para poder tá fechando ela. Peguei ali, agora eu vou nessa aqui, ó, que tem essas alcinhas aqui, ó. Vou aqui e vou pro próximo. Aqui é fácil porque já tem os pontinhos todos certinhos. Cada pontinho ali. Vou lá e puxo. Aqui, ó, peguei nesse, vou nesse próximo aqui, ó. Já peguei nesse daqui, agora vou nesse aqui, mais larguinho. Vou aqui pro próximo pontinho. Pego ali duas correntinhas, introduzo a agulha. Busco a linha e passo por dentro dessa. Esse aqui é importante vocês fazerem bem firminho, pra tá dando estrutura na sua bolsa. Aqui, introduzo no próximo pontinho, busco a linha, passo ela por dentro do outro pontinho. E aqui eu vou fazendo assim, até chegar ali na curvinha. Daí eu já mostro pra vocês como que a gente vai chegar na curvinha, que é onde eu não sei também se vai dar certo ou se vai faltar. Chegando aqui, ó, vamos ver. Parece até que vai dar certo. Só na contagem aqui de centímetros que a gente fez. Vamos ver. Puxo. Aqui já muda, ó, a gente já mudou pra lateral, então quer dizer que aqui tem 3. Aqui esse é o próximo. Agora a gente começa a contar. O próximo ponto é essa alcinha. Aí você vai pegar sua alcinha e vai ficar mole. Então você introduz a agulha aqui, ó, por dentro e pega as duas, ó. Duas alcinhas. Esse aqui já é os pontos baixos aqui, já não é igual aqui, ó. Os pontos baixos. Introduz aqui. Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, vai dar certinho. Certinho os pontos. Melhor do que se eu tivesse contado, ó. Puxo. No próximo pontinho, próxima alcinha. Pego a alcinha aqui, mas vou lá e busco a outra também. Vou no próximo pontinho e busco. Puxo. Agora aqui, deixa eu ver aqui. Aqui é esse. Peguei as duas alcinhas. Vou no próximo ponto. Não, faltou um ainda, gente. Tô falando que deu aqui, mas não deu. Então, vamos fazer aqui. Pegar esse. Aqui, ó, estamos o meio aqui. Que é esse ponto aqui, tá? Esse aqui é o meio, ó. Essa alcinha aqui é o meio. E aqui a gente
Aqui a gente tem mais um, ó, antes do meio ali. Então, o que que eu vou fazer? Ó, soltou. 1, 2, 3. Esse aqui é o meio. Então, eu vou pegar aqui nesse meio. Vou fazer esse ponto aqui, que é o próximo. Passo ele. Vou aqui. Novamente aqui, como esse aqui tem um a mais, a parte da bolsa tem um a mais. Eu vou nele de novo. Opa, assim não, né? Passo aqui de novo, ó. E vou no meio. No meinho ali. Ele tá com um a mais. E puxo de novo. Vou ficar 2 pontinhos aqui, ó. Mas não vai interferir em nada no seu trabalho. Agora sim, eu vou pro próximo. E já começo a trabalhar de novo aqui. Agora aqui, se não der certo, a gente vai adaptar aqui também. Mas eu creio que vai dar certo pela contagem dos pontos que deu aqui. Mas é coisinha de 1, 2 pontinhos, só que não dá diferença. Temos aqui, vamos para a próxima alcinha, que é essa daqui, ó. Vou conferir aqui, é isso mesmo, essa aqui. Vou pro próximo pontinho. E a gente não teve dificuldade nenhuma pra gente estar adaptando aqui. Aí eu vou aqui. Esse aqui já é o último aqui da curva. Próximo pontinho. Busco ponto baixíssimo. Costuro com o ponto baixíssimo. Agora a gente já volta pra essa lateral. E fazendo da mesma forma aqui, ó. Pega o pontinho que você escolheu para estar trabalhando aí. E vem costurando nos pontos ali de base da lateral da bolsa. Da lateral não, do corpo da bolsa. Quando ficar largo aqui, vocês puxam assim, ó. O pontinho ele já adapta. Próximo aqui. Aqui. Próximo aqui. Aqui. Ó, pessoal, voltei aqui, já terminando. Aqui o último pontinho. Com o último pontinho aqui, ó. As duas últimas alcinhas. Quem vê pensa que deu tudo certo, né? Mas não deu. Eu cortei ali o vídeo pra eu poder ver onde que tava. Aqui, quando vocês façam isso. Quando fizemos o meio aqui. E a gente já tinha pegado 2 pontos dessa parte. Eu vim aqui, então tava faltando 3 pontos. Ficou sobrando aqui no corpo da bolsa 3 pontos. E aqui ficou com 1. Desmanchei e peguei esses 3 pontos aqui. Então, eu vou fazer o outro lado com vocês, pra vocês estarem vendo do jeito que eu fiz. Mas adaptem, eu não sei se vocês vai faltar 2 ou 3, ou vai dar certo. Mas eu creio que vai ser igual aqui o meu. Então, eu fiz aqui a adaptação, então depois eu vou mostrar pra vocês. Mas sempre desmanchem e façam aqui no meio, tá? Pessoal, não façam aqui pra não ficar a bolsa torta. Sempre desmanche, faz aqui a adaptação de vocês no fundo da bolsa, que ela dá o formato. E ainda, ó, como tá ficando quadradinho. E aí dá certinho aqui em cima. Se vocês fizerem aqui em cima, a adaptação vai ficar meio distorcida. Então, terminei aqui o meu último pontinho. Puxei aqui. E ficou assim. Vendo como fica certinho aqui, ó. Ela é de ficar assim, aqui ela vai ficar fechadinha. É de ficar assim. Agora eu vou fazer o outro lado. Então, eu vou cortar a linha. Vamos fazer assim, cortando e deixando certinho. Daí a gente já sabe. Só fazer assim, ó, pra não desfiar. Vou fazer o outro lado aqui. A hora que chegar aqui na curvinha, eu volto com vocês fazendo a adaptação de pontos aqui, pra vocês estar fazendo também da mesma forma e vendo como é que a gente vai fazer aqui, como vocês fariam em outras bolsas também, não só nessa, mas a adaptação de pontos, para não ficar quebrando a cabeça com contagem de pontos. Ó, pessoal, então
já é sabido que para mim faltou 4, vocês contem quanto, assim, sobrou, aqui tem 4 a mais. O corpo da bolsa tem 4 a mais do que aqui pra gente tá fazendo, o meu. Então, eu sei que tem 4 a mais, eu vou fazer um aumento aqui e um aumento do lado de cá. Aqui eu não aumentei até aqui, ó. Como vocês já sabem ali como é que começa, eu comecei aqui, fiz aqui. Lembrando que aqui também é o lado que a gente começou, ele é diferentinho, ó. Não é aquele ponto visível lá, então a gente tem que pegar ele aqui certinho, ó. Tá? As duas correntinhas é tipo só uma alcinha, mas dá pra separar aqui, ó. Dá pra ver certinho os pontos aqui. Ele é diferentinho, ele não é tão fácil de ver como o do lado de lá, que é onde a gente termina o motivo ali. Aqui fiz um por um aqui. E aqui já é o começo o começo da nossa curva aqui, ó. Que faz essa curvinha, né? Então, como esse buraquinho aqui ele fica mais larguinho, eu vou fazer aqui a adaptação nesse aqui. Vou fazer 2 pontos aqui. No mesmo... na lateral, 2 pontos na lateral. 2 pontos baixos, baixíssimos aqui. Vou aqui no próximo, pego um ponto e termino ele, costurando a bolsa aqui. Nele mesmo, ó, vou nele mesmo, introduzo a agulha aqui para fazer mais ponto nele mesmo. Só que no corpo da bolsa, eu vou no próximo. Eu não repito ele aqui. No corpo da bolsa, eu vou no próximo e pego mais um. Esse aqui, então, a gente tá diminuindo essa diferença de 4 pontos aí. Vou fazer isso aqui na lateral, no começo aqui e no final, para tá ficando igual. Aqui eu coloquei os marcadores separados aqui, só vou marcando o meio, porque não precisa estar junto ali também. Eu fiz lá junto, mas não precisava, pra gente poder estar trabalhando melhor com as partes mais soltinhas, né? Aí fiz a adaptação, agora eu vou novamente de um em um. Peguei aqui no próximo ponto. Aqui é bom você estar esticando para estar vendo. Puxei, fechei ponto baixíssimo. No próximo, ó, estão vendo como é que tá ali? Então, o próximo é esse aqui, ó. Então, a gente engana e põe no mesmo ali. Próximo é esse. Puxei, ponto baixíssimo. Ó, como que dá. Aqui eu tiro já isso aqui e tiro aqui, pra não tá atrapalhando a gente. Vou no próximo aqui. E já pego aqui, que seria o meio. E fecho com o ponto baixíssimo. Próximo pontinho. Ó, não é nesse. Presta atenção, ó, não é nesse. Puxa assim pra vocês verem onde que vocês fizeram um ponto. É no próximo, que é esse aqui, ó. E puxo o ponto baixíssimo. Aqui dá a impressão, que vai sobrar muito, mas não é. Aqui o começo que a gente faz, ele fica mais largo mesmo, porque a gente faz a correntinha e trabalha nele. Esse daqui fica mais, o outro lado que a gente termina fica mais certinho, porque a gente já tá fazendo os pontos sequentes aqui. Aqui tem a correntinha primeiro para depois tá trabalhando, daí dá a impressão que tá maior. Mas aqui a gente, quando a gente faz esse trabalho aqui, a gente ajusta os dois lados. Eles têm a mesma quantidade de ponto, mas dá a impressão que é mais largo, porque na verdade fica mais largo por causa do início. Próximo aqui, pontinho. Ó, peguei ali, vou no próximo ponto também, introduzo a agulha, busco a linha e fecho. Ó, aqui já é o nosso canto que vai pro aumento. Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando esses 2 pontos no mesmo lugar. No próximo,
um ponto, no mesmo ponto aqui do canto. E no próximo pontinho, puxa. E vai sair aqui no mesmo buraquinho da lateral. E faz a adaptação. Então, ficou 2 pontos aqui na lateral, no mesmo ponto. E aqui foi pego um ponto e um ponto separado, para tá fazendo essa diminuição. E daqui, novamente, a gente volta a trabalhar esse lado, que é trabalhado ali conforme vocês escolheram onde vão pegar. Eu escolhi aqui pegar esse meio e esse, sempre aqui, ó, nos meinhos. Você pode estar trabalhando aqui, ó, se você não quer que fique essa beiradinha aqui, eu acho até bonitinha. Você pode estar pegando aqui. Peguei aqui, agora eu vou nesse próximo aqui. E no próximo pontinho, deixa eu puxar aqui, que nem eu tô vendo mais. Puxei aqui agora. O próximo. E no próximo pontinho do corpo da bolsa. Ó, pra ele tá dando aquele efeito quadradinho, igual deu do outro lado aqui. Se vocês não adaptarem aqui, ele vai ficar meio que querendo ficar reto aqui. Então, eu vou adiantar aqui, costurando, e volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, terminei já. Pra vocês verem as duas lateraisinhas. Aqui é questão só de ajeitar elas costuradas. Mas eu mostrei pra vocês como que eu fiz a adaptação. Não quer dizer que de vocês vá faltar só 2, ou porque às vezes a gente pula o ponto aí, ou vai faltar 2, pode faltar menos, pode faltar mais. Mas a adaptação vocês já sabem fazer aí. Vocês só sabem, vejam se foi mais aqui ou foi mais aqui, e façam a adaptação dessa forma. Então, o corpinho ficou assim, já por enquanto. E eu já volto pra gente estar continuando aqui com a nossa bolsinha. Pessoal, agora eu terminando aqui as duas laterais, eu vou dar o acabamentinho aqui. Eu vou trazer esse fio. Pega em qualquer lugarzinho ali, vou trazer ele pra cá. Pra eu poder estar trabalhando desse lado aqui. Eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui. Então, eu vou trabalhar só aqui no corpo da bolsa. Eu não vou pegar as laterais. As laterais vai ficar esse acabamento aqui mesmo. Vou estar aqui fazendo uma carreirinha de pontinhos baixos. Aí, você escolhe o melhor lugarzinho aí também para estar fazendo. Aqui eu vou puxar assim, fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha para estar começando a minha carreira. Aí, aqui eu vou estar escolhendo os lugarzinhos aqui para estar trabalhando esse ponto baixo, ó. Então, eu vou pegar aqui entre os meinhos aqui da carreira do avesso. Aproximar mais, ó. Estão vendo? Tem todas
os buraquinhos ali do avesso. Eu vou trabalhar nesses buraquinhos. Então, vou fazer um pontinho baixo para cada carreirinha aqui, olhando aqui do avesso. Tá? Se o seu deu ali no direito, não tem problema, tá? Você pode fazer no direito ali, não tem problema não. É só para dar um acabamento aqui. E já eu explico como que vai ser esse acabamento. Pontinhos baixos, pegando cada carreirinha. Já aproveita você que não se inscreveu ainda, tá assistindo e tá gostando, já deixa o seu like, já se inscreve. Visita as nossas redes sociais. Se você fez uma peça igual, esteja me marcando aí, eu vou deixar o meu arroba aí, pra você estar me marcando. Aqui a última. A gente busca aqui um pontinho que tá certo aqui no final. E faz o último pontinho baixo. Ó, como ficou. Se você acha que já tá bom, você quer só isso aqui mesmo, já para. Eu vou fazer mais uma de volta aqui, pra ver como é que fica. Aí, pra fazer de volta, uma correntinha e vira o trabalho. Uma correntinha virou. Volto a fazer agora o ponto baixo sobre ponto baixo. Vou acelerar aqui. E já volto ali no final. Chegando aqui no final do nosso trabalhinho. Deixa eu ver se dá pra pegar mais uma aqui. Ó, dá pra pegar mais uma aqui pra ficar bem quadradinho aqui a nossa... Ficando assim pra mim, já tá bom. Se vocês também não quiserem fazer, não tem problema, tá? Não quiser fazer só uma carreira, ou se quiser fazer duas. Mas eu não recomendo porque ela vai ficar uma bolsa muito comprida, vai sair o modelo, né? Então, ficou assim. Fiz uma carreirinha. Agora a gente vai fazer do outro lado. Daí que você conta certinho os pontinhos que ficaram aqui, pra ficar bem igualzinho do outro lado. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontinhos aqui. Eu vou cortar aqui, arrematar. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou começar ali pelo avesso. Aqui eu vou dar o acabamentinho.
abinha aqui, tá vendo, ó? Era isso que eu queria, pra gente poder estar fazendo o fechamento da bolsa aqui. Agora vamos fazer do outro lado também. Aqui, pessoal, já dei uma adiantada. Eu já passei o fio aqui por dentro e já escondi ele ali. A gente fez 22 do outro lado. Vamos fazer 22 aqui também. Sempre que passar o fio, passa de dentro ou de fora para dentro e amarra aqui dentro, tá? Pra não precisar fazer assim com o fio. Então, vamos fazer aqui nas carreirinhas uma correntinha para começar. Fiz um laçadinho e uma correntinha para começar. Vou pegar aqui também, ó, já comecei na primeira, nos buraquinhos aqui das carreirinhas, bem aqui em cima. Uma, duas, tô fazendo mais longe para vocês poderem estar acompanhando aqui o corpo da bolsa, é simples aqui. 3, vou adiantar aqui também, vou fazer as duas carreirinhas, só nessa parte da frente, para ficar essas duas palazinhas dos dois lados. Se vocês entendem melhor, porque eu quero fazer assim. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer... Vou pegar esse fiozinho que tá sobrando ele aqui, ficar melhor acabado. Uma correntinha e a gente vira. Aqui vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo até o final. Eu vou terminar aqui, dar o acabamento e a gente volta novamente. Então aqui, ó, já voltei. Aí você já que não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, tá? Pra estar ajudando a gente aí no canal, já deixa o seu like e o seu comentário também, aí comenta a cidade que você está assistindo, se você gosta de fazer bolsa, se você já fez, se você não fez ainda, vai tentar fazer, deixa o seu comentário aí, gente. E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos aí nas suas redes sociais. Então eu fiz aqui, ó, lembra que a gente deixou aqui a alça grande, a pontinha aqui grande, aí você vai escolher o tamanho que você vai querer aqui. Eu já cortei tudo aqui no tamanho que eu queria. Você pode deixar maior ou menor. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz aqui. Eu cortei e medi. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Como que eu preguei aqui a alça da bolsa. E como que eu coloquei o zíper. Eu vou fazer tudo nessa aula aqui. Como que eu coloquei o zíper. Eu esqueci de medir pra vocês aqui. Eu já cortei ele um pouco. Eu acho que ele era 35 centímetros. Aqui. E aqui ele vinha todo aqui. Ele é de 35 mesmo, é que eu cortei ele de 35. A abertura total dele, ele ficou com... Aqui pra mim, vocês podem fazer maior também, ou é menor eu não recomendo não. Pra essa bolsa aqui nas medidas que a gente tá fazendo aqui, se você tá fazendo a mesma medida... Ó, eu deixei, se você gostar também, você pode deixar. Ou se você, no final, achar que não ficou bom, você já faz ele maior. Ó, ele ficou com 26,5, 27, vamos pôr, né? De abertura. Aqui, por isso que ele diminuiu, porque eu fiz esse trabalhinho aqui. Eu utilizei aqui, ó, a gente tem que guardar tudo. Eu refiz uma bolsa, que era desse material aqui, é uma bolsa de marca. Eu refiz ela toda em barbante, utilizei o forro e os acessórios dela de bolsa, eu utilizei todo. Eu vou deixar o link aqui, ó,
Na descrição vocês clicam ali se vocês quiserem ver. Ela ficou tipo uma bolsa saco, mas ela ficou muito chique, muito legal. E eu guardei esse couro, né, não sei, eu gosto de guardar. Então eu utilizei, agora nessa peça que eu achei legal tá inserindo aqui, que eu queria fazer. Eu não sou boa costureira, tá, gente? Então ficou assim. Aí, mas vocês podem utilizar uma bolsa velha que vocês tenham, ou mesmo utilize tecido. O próprio tecido que vocês vão utilizar do forro, ou um tecidinho da cor que vocês estão usando. Aí eu cortei aqui na largura do zíper. Eu tentei costurar assim junto, mas eu não consegui. E eu vou comprar uma cola. No final eu mostro pra vocês certinho, bonitinho. Eu vou comprar uma cola e vou colar aqui atrás. Exatamente igual aqui. Vou dar esse acabamento. Da mesma forma, eu fiz aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu quebrei bastante a cabeça pra tentar fazer, mas eu consegui. Coloquei ali, ó, a minha marquinha de bolsa. Se vocês não tiverem, não tem problema. Ou se vocês quiserem colocar um enfeitinho aí, outra marca, isso é pra vocês mesmos usarem, né? Eu utilizei aqui a minha etiqueta. Eu usei o couro, achei legal. Aquela de couro também. Fiz aqui atrás, ó, utilizei, tá vendo? Costurei em todo o zíper, porque a máquina não costurava realmente, ela embolava tudo. Então, eu vou também dar esse acabamento aqui, ó, no final, pra ficar bem legal a bolsa, bem acabadinha. A costura não tá 100% também, porque eu não sou costureira, mas a gente vai melhorando aí. Preguei a bolsa, vou mostrar como que eu coloquei ela aqui por dentro, ó. Ela nem aparece aqui, tem uns fiozinhos aqui, mas esse aqui é só do linhavado que eu usei. Eu vou forrar ela, tá? Porque muita gente reclama, ai, não forrou. Eu vou forrar, mas primeiro vou colocar as alças, vou instalar aqui as alças, vou mostrar pra vocês. Já falei como é que eu fiz o zíper aqui, né? Agora eu vou mostrar na aulinha, agora eu vou continuar. Eu fiz o forro, eu não sou costureira, então eu não vou mostrar pra vocês como eu fiz o forro, porque eu faço muita confusão. Mas eu fiz um forrinho assim, e no final de tudo dá certo, porque o forro vai ficar por dentro. Eu vou costurar ele. Fica assim, eu vou costurar todo ele aqui, dar uma linhavada. Porque eu comprei, olha, eu achei a linha do mesmo tom. Então eu posso estar usando ela aqui passando, ou vocês usem linha invisível. Tem a linha invisível também, que era de nylon. E eu vou estar usando aqui pra pregar o forro. Vou deixar ele bem esticadinho aqui. Eu coloquei a primeira vez, mas eu não gostei. Como eu disse, eu não sou uma costureira. Eu tenho muita dificuldade com a máquina ali. E eu vou estar colocando ele ali pra ele ficar bem esticadinho. No final vocês vão ver. Aqui eu não vou mostrar como eu vou forrar. Eu vou mostrar só no... Quando eu tiver com ele todo pronto, eu vou mostrar pra vocês a finalização do forro. Como eu vou fazer, né? Quem tem mais costume aí com costura vai saber fazer melhor. Então, agora vamos já para a aulinha aqui de como pôr a alça e como eu fiz a costura aqui do zíper. Para isso aqui eu vou utilizar a tesoura, eu vou utilizar o isqueiro para estar queimando aqui as pontas, que eu vou estar ensinando a fazer esse aqui. Eu vou utilizar a alça também, que você já tem pronta aí, e é o importante aqui da alça. Mas vocês peguem a alça de vocês, meçam aqui a largura que vocês vão querer e a altura também do outro lado, né? Quando for fazer a segunda. Meçam certinho e costurem. Costurem aqui essas primeiras... Pega a linha ou invisível, a mesma cor que eu comprei. Se vocês encontrarem a mesma cor, costurem. Só passe uma costura aqui pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra você estar juntando essas linhas aqui, ó. Ou puxe um pouquinho pra cima aqui e costure entre eles esses fios, pra eles não estar soltando. Porque se você puxar aqui, ele vai soltar o fio, porque eles estão soltos, ó. Ele é de um lado e do outro. Eu quero dizer isso aqui, gente, ó, tá? Então, vocês costurem os fios aqui entre eles. Você pode estar puxando aqui, costurando, e depois trazendo de volta, pra não soltar, aqui no dia a dia, não soltar a sua alça, tá? Aí, aqui eu vou estar mostrando agora como colocar a alça e o zíper do modo que eu fiz, tá? Ó como ficou aqui por dentro aqui. Ficou bem acabadinho, do modo que eu fiz. Vocês têm um jeito melhor também de fazer, pode estar fazendo aí. Eu não tenho curso de costureira e de nada, e eu fiz aqui do jeito aqui que eu achava melhor aqui. Do jeito que ficou bom pra eu poder estar mostrando pra vocês também. Então, vamos lá pra aula. Então, pessoal, vamos começar aqui já colocando a bolsa aqui, a alça. Vocês ajeitam ela aí. E eu vou medir aqui do lado de cá.
Ó, estão vendo? Se eu colocar aqui, coloco aqui certinho. E aqui, ó, tá faltando lá. Então, eu vou puxar um pouquinho pra ficar do tamanhozinho da outra. Começam certinho aqui o início, vindo aqui e vindo aqui, ó. Tá dando o mesmo tamanho agora, ó. Você pegar ali, vem trabalhando com ela assim, aí não evita tá mexendo aqui. Ou se vocês quiserem dar um pontinho aqui pra ela não sair do lugar, mas não precisa. Temos aqui. Vou colocar aqui. Gente, lembra que a gente contou, acho que foram 26. Depois eu vou olhar e vou deixar aqui em cima aqui pra gente ver as argolinhas. Eu não vou contar agora. Eu achei que aqui, ó, ficou muito. Na hora de eu pregar assim, mesmo a gente vai trabalhar ali e arrumar certinho, ficou muito. Aí, o que que eu fiz? No final, eu tirei uma, tá? Então, das que a gente contou ali, vai ser 2 a menos. Se você quiser já fazer a alça com 2 a menos, mas se você chegou até aqui e tá fazendo, você já tá com essas 2 aí a mais. Então, tira, se vocês quiserem também, né? Conforme for o tamanhozinho da alça de vocês aqui pra minha bolsa aqui, eu achei muito. Aí, vocês só abram aqui, que eu deixei a última pra pôr por último. Vou passar aqui dentro por último. Então, eu já coloco ela aqui. Já fecho. Não precisa do alicatinho, também dá pra fazer aí com a mão esse aqui. Que é essa corrente alumínio. Então, ela é molinha. Eu dou uma aberturinha aqui. Tá fazendo aqui, eu pego os últimos 4 aqui, ó. Eu pego tudo dentro da mesma corrente. Os outros foram pegados todos com 2 laçadinhas. Esse aqui eu peguei as 4. Na última. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como ficou bem assim, ó. Ela aqui no... Que sempre a gente tem que... Tudo que vai fazer tem que estar olhando e vendo se ficou bem. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui agora. Ó, aqui é a frente, né, da minha alça. Que tem esse ponto aqui que fica do direito. Lembra que eu deixei o fiozinho aqui que eu falei pra vocês pra deixar aqui? Eu tava costurando de outra maneira. Aí eu tive essa ideia aqui de estar fazendo isso aqui com vocês pra facilitar e dar um acabamento bem melhor. Ó, eu vou vir aqui, tá vendo? Vamos pegar aqui nesses 2 últimos pontinhos aqui. Eu vou pegar esse fio, vou puxar aqui pra trás. Ó, puxei pra trás. Sei lá por dentro. Ó, vendo? Ele ficou aqui certinho. O que eu vou fazer agora? Reservo esse fio aqui, que é o fio do final da alça, que a gente trabalhou a alça. Aqui eu tô fazendo o seguinte, lá do outro lado deu ao contrário aqui pra mim, o motivo ficou em V, aqui tá em forma de casinha, eu contei 2 lá, ó. Um motivo de forma de casinha, ó, 1, 2. Aqui outro motivo de forma de casinha, e eu vou pregar a bolsa nesse terceiro, ó, 1, 2. Pregar a bolsa, vamos pregar a alça. Nesse terceiro. Eu não marquei aqui, deixa eu ver aqui. Eu posso pôr pra vocês aqui. Eu não marquei lá do outro lado pra pôr, mas eu achei ruim depois. Então, vamos marcar aqui, ó. O segundo motivo, o terceiro motivo. Pode utilizar esse aqui, ó. Então, eu vou pregar a bolsa, ó, um motivo, 2 motivos, que é a casinha. E no terceiro motivo, que é a largura já da alça, eu vou pregar. Mas nessa carreira aqui em cima, não nesse trabalhinho aqui, nesse motivo. Vou pregar aqui nos pontos baixos que eu fiz. Da mesma forma, se vocês tiverem marcador aí. Se não tiver, pode passar uma linha. Pode pegar um alfinete comum.
Aqui, ó, o motivo da casinha, que é esse Vzinho. Aqui, o outro motivo, o segundo motivo. E no terceiro motivo, que é esse aqui, onde que ele começa, eu vou tá fazendo aqui. Então, eu vou fazer a bolsa daqui pra dentro. Marquei aqui. Eu fiz assim, ó, aqui, o final aqui do trabalhado da nossa alça. Aqui é o final do motivo, ó. Eu vou aqui, tá vendo aqui é o começo do motivo, ó. Aqui é o final, fiz mais pra cima aqui, né? Do jeitinho que vocês fizerem do outro lado. Vocês podem pôr a alça mais pra baixo, mais pra cima, na pontinha. Eu achei bom aqui a sustentação dela. Na primeira carreirinha de pontos baixos que a gente fez depois do motivo ali, pra finalizar. Ó, introduzi a agulha lá por dentro. Peguei ele por dentro. E vou buscar esse fio, vou trazer ele aqui pra dentro da bolsa. Olha que legal, gente. Trouxe aqui pra dentro da bolsa. Uma puxadinha aqui. Se vocês quiserem, pra dar mais sustentação, amarrar aqui. Mas eu vou deixar pra amarrar depois, ó. Puxei bem. Agora, eu vou vir aqui nessa última correntinha, a argolinha da corrente. Ó, como eu peguei ali, vou pegar por aqui, que é o começo do terceiro. Ó, vou marcar ele aqui, onde que eu marquei. Na primeira carreira de ponto baixo. Introduzo a agulha agora aqui pela frente e vou buscar esse fio lá, ó. Vou trazer ele pra cá. E eu vou trazer ele já assim, ó. Nesse formato aqui de alcinha mesmo, ó. Puxa um pouquinho, deixa ele lá. Vou vir aqui pra trás novamente. Aonde eu peguei aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha de novo. E levar lá pra frente. Aí, eu vou aqui buscar esse fiozinho que a gente fez, ó, aliás, assim não. Aqui, a gente vai procurar o melhor lugarzinho aqui, que é no primeiro pontinho. Ó, já introduzi a agulha pra cá, né? Agora, a gente vai introduzir ela na alça aqui, ó. Na alça aqui por trás da alça, vocês peguem bem no primeiro pontinho mesmo. E não aqui dentro da alcinha, por fora da alcinha. Tá? Da alcinha da correntinha aqui, ó. Aí, eu pego e trago. Aí, sim, eu pego aquela alcinha que eu deixei. Trago. Busco esse fio, trago esse fio todo aqui pra dentro, ó. Olha que legal. Esse aqui ficou curto. Eu deveria ter deixado maior, mas eu nem tava pensando nisso. Puxado aqui pra dentro. Eu vou aqui dar essa laçadinha aqui. Vocês podem passar mais vezes se o fio de vocês ficou comprido. O meu não ficou. Então, tá vendo? Ele vai camuflar aqui, ó, no meio desses aqui que a gente já fez. Depois a gente ajeita certinho com a agulha, assim. Você trabalha assim com a agulha e consegue ajeitar. Aí, aqui, gente, vocês puxem e vamos dar nozinho. Ó, peguem qualquer fiozinho ali. Busca aqui pra dentro. Primeiro nozinho. Lembrando que o fiozinho tem que estar aqui queimado. A gente, eu parei de gravar aqui, mas ó, só ia amarrando o fio, esconde, tá finalizado. Vou fazer o outro lado aqui com vocês. Aqui, ó, tá aqui. Que a gente terminou da alça. Puxa bem. Vamos passar ele aqui por dentro. Colocar a agulha aqui por trás. E vou trazer esse fio aqui pra trás. Aqui é da onde que eu marquei pra ser o final, que é do final pra cá, ó. Lembra que não é aqui Gente, eu sempre esqueço o nome disso aqui. Lembra que não é aqui no elo da corrente, não. É no final aqui da alça, ó. Tá? Então, a gente põe aqui, mediu certinho. A gente introduz a agulha aqui, ó.
bem no rumo aqui, onde que você quer. Lembrando que é no final aqui, ou você vai colocar perto da sua marcação, o final da alça, não do elo da corrente aqui, tá? Eu tô usando essa linha aqui, ó, pra marcar essa linha aqui da primeira carreira de ponto baixo. Aí eu marco aqui pra ficar certinho. Trouxe a linha aqui pra trás. Vou pegar aqui, ó, bem rente, introduzir a agulha aqui por trás, ó, e vou buscar esse fio aqui, que é o fio da alça, do acabamento da alça. Trouxe pra cá, vou pôr aqui pra vocês. Trouxe pra dentro. Agora aqui eu vou pela frente, coloco aqui dentro da corrente e vou vir aqui, ó, bem no rumo que a gente marcou. Vou puxar, vou introduzir de frente pra trás, vou puxar o fio pra dentro. Pra economizar o tempo aqui, eu já deixo a alcinha assim. Volto aqui, onde que a gente pegou aqui. Pode ser onde que você pegou, você pode pegar mais uma alcinha aqui, ó. Se você quiser, fica com mais segurança, você pode pegar mais uma alcinha aqui. Uma alcinha diferente, não tem problema. E aqui você vai pegar no último aqui também do ponto aqui. E aqui que eu perdi meu fio. De novo. Aqui. Por dentro. É bem rapidinho pra pregar, tá, gente? Quando a gente tá gravando, ou é a primeira vez que tá fazendo. Olha lá, peguei. Aí sim, eu trago ele aqui. Já passo aqui, ó, pra dar o primeira amarradinha. Arrumar tudinho. Vou pegar aqui, ó. Amarrar, não mostrei muito pra vocês do outro lado, mas aqui eu vou mostrar, ó. Vamos puxar aqui pra baixo, pra não ficar encaroçado aqui em cima, na bolsa. Quem não for fazer forro, pra dar um acabamento melhor. Aqui. Aí sim, você amarra. Mais um pouquinho. Esse vai ficar bem firminho, pra não soltar a sua alça, pra não ficar molenga também. Amarrou bem amarradinho, quantas vezes você achar necessário aí. Puxa o fio pra esconder. Eu gosto de deixar ele assim duplo, ó. Aí eu vou escondendo ele duplo. Que não tem problema que eu vou forrar. Mas é bom você já ter o costume de fazer bem acabado, que é o mesmo trabalho. Escondi, posso tirar as marcações aqui. E aqui agora é só, depois da hora que tiver finalizado, você arruma o araminho, que a gente consegue, ele é malhado, então você consegue arrumar ele bonitinho, esconder tudo aqui. Agora aqui, olha gente, chegou gente aqui, daí eu parei de gravar e fui pra adiantar o serviço, eu fui fazendo aqui, cortando e queimando. Sempre que vocês for fazer a peça, então uma dica, não façam conversando. Não tente fazer, ainda mais se for um trabalhinho assim mais delicado, não tente fazer. Vocês podem ver que eu fiz sozinho. Ficou bem, não tão perfeito, mas bem próximo. Fiozinho que eu tô pensando em fazer alguma coisa com ele, depois eu falo pra vocês. Mas bem rentinho, tá vendo? Aqui eu fui fazendo e queimando, me prestando atenção em outra coisa, não ficou legal. Mesmo que eu medi, que deu em média de 15 centímetros ali, ó. O outro lado. Ó, tem uns que ficou com 14. Outros ficou com 15. A minha sorte é que eu não fiz aqui ainda, eu ainda não costurei. Igual eu falei pra vocês aqui, eu não costurei, eu vou costurar ainda. Então eu consegui
tá puxando aqui os mais curtos e fazer aqui. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui e volto fazendo aqui com vocês. Eu voltei aqui, gente, deu trabalhinho, mas como eu não tinha ainda costurado, então eu consegui estar puxando um pouquinho, e aqui tá comprido ainda, né? Eu tive espaço, mas se não tivesse, se eu tivesse cortado um lado já, eu teria perdido todo o meu trabalho. Então vamos prestar atenção na hora de estar fazendo aí o nosso trabalho, não deixar que ninguém atrapalhe a gente, tá? Aqui eu vou, olha, eu fiz com 15 centímetros. Então eu pego aqui do finalzinho, ó, do comecinho dessa linha aqui, ó. Venho aqui, meço os 15 sem puxar nada, ó, sem puxar nada. 15 aqui, ó. 15, daí eu deixo um pouquinho mais pra frente, porque esse vai ser meu primeiro. Então, melhor ele ser compridinho do que... Já cortei, já queimo na chaminha azul. Tem uns que eu esqueço. Ó, na chaminha azul ele vai ficar marronzinho. Quando você esquece, ele fica pretinho na amarela. Fiz aqui, o que eu vou fazer? Você pode trabalhar um por um, ou você pode já trabalhar de 3. Você pega um de base ali, ó. Não puxa, só estica o fio e solta, corta. Procura uma tesoura boa, eu não tô tendo uma tesoura boa aqui agora. Chaminha azul, ó. Queima só aqueles que fica, ele vai ficar tipo uma florzinha aqui, ó. Pronto. Aí você vai sempre pegando uma base desses que você cortou. Pega mais 2 ou 3 fiozinhos. Procure os que estejam bem perto um do outro. Você não puxa pra cá, pra cima, nem pro lado, nem pra cá, igual cortar cabelo. Você puxa reto aqui, ó. Puxa reto. Puxa e solta o fio pra ele ficar... Pra ele não ficar esticado. Cortou. Se for uma tesoura boa, já vai adiantar o seu trabalho. Ó, pega mais 2 ou 3. Desses 3 que você fez, solta. Vem aqui, puxa mais 2 fiozinhos. Ou 3. Aí vai depender da sua paciência, do tempo que você tá tendo aí. Puxou. Corta. Corta sem puxar também. Tá? E queima. Ó, vai ter que ter essa paciência de estar fazendo aí um por um. Ó, a gente procura sempre tá arrumando e sempre pegando o que tá mais próximo dele, quando tá pegando do meio, pra não tá ficando muito diferente, tá? E daí dá diferencinha de tamanho aí, de milímetros, mas vai dar diferença, porque a gente quer que fique mais ou menos igual. Ó, peguei 3, todos saindo mais ou menos do mesmo lugar ali. Sem puxar. Corto. E queimo.
eles. Agora eu vou separar aqui os... Esses são os últimos. Esse aqui parece que tá sem queimar. Vou usar um de base para estar medindo. Corto ali. Pegar os que sobraram agora, que tá acabando. Olha aqui, beleza. Você poder trabalhar em paz, fazer a sua própria bolsa ou fazer uma para dar de presente, mostrando que você é capaz aí de estar produzindo uma peça e abençoando outras pessoas também, com presentes, com a sua vida. Finalizamos. E aqui ficou os dois ladinhos. Esse aqui até parece que deu a impressão de ficar um pouquinho mais curto, mas é o que eu falei pra vocês, né? Olha então como que ficou aqui. Nosso acabamento aqui na bolsa. Agora vamos terminar de pôr o zíper. Vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu vou abrir aqui. O bom seria ter colocado aqui primeiro antes da alça, mas como eu tô mostrando pra vocês, eu fiz antes. Já tá conferindo aqui, ó. Então, vamos puxar um pouquinho mais pra cá. Aí, você puxa assim. Deixa eu afastar. Deixa bem alinhadinho com o outro zíper. Ó, já que tá alinhado, eu vou puxar essa aqui mais pra cá. Eu tava ali passando a linha, ó. Passei, fiz ela duplazinha assim, que eu vou deixar ela. Então, pessoal, ó, além da linha que eu comprei da cor, pode ser invisível, eu também consegui, ó. Não é todas as cores que a gente consegue, mas eu consegui a linha clay aqui dessa corzinha. Depois eu vou deixar na descrição também a numeração dessa cor, que eu vou fazer esse acabamento com ela. Se vocês não tiverem, quiserem só costurar, daí vocês vão ter que costurar bem costuradinho. Aqui pra essa eu vou usar uma agulha 1,75 ou 1,5. E vou estar usando essa para estar costurando o definitivo. Então, vamos deixar ali. Vamos fazer primeiro, que é importante isso daqui, para ficar certinho. Para você ter certeza que ficou certinho. E não precisar ficar furando o zíper várias vezes. Eu usei aqui, ó, a base. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Depois eu vou aproximar mais. A base, eu usei essa linhazinha que tem aqui no zíper como base de medição. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu tirei a marcaçãozinha aqui pra começar, ó. Vou aqui nesse primeirinho ponto. Passo a linha aqui por dentro do fio. Vou dar um nozinho aqui na linha, só pra ela não soltar. Vocês pegam um suficiente pra dar pra
fazer a costura ali toda, pra não ficar, pra não precisar ficar emendando. Não tem problema também, mas só pra não ter aquele trabalho. Aqui, eu vou abrir a linha aqui, só pra eu... Eu vou passar a agulha aqui por dentro, ó. Da mesma linha amarradinha. Pra ela ficar assim. E vou subir aqui, que seria o primeiro pontinho da minha do meu trabalho aqui. Esse aqui. Aqui, olha, aqui eu fiz neste ruminho aqui, eu comecei, então dá pra mim ter uma noção, pra eu ter uma noção. Então eu vou vir aqui, ó. Peraí que eu tenho que passar aqui por cima. Uma noção aqui mais ou menos, puxar mais pra frente aqui, do que seria o meu primeiro ponto. E vou vir aqui. Se vocês tiverem aquela agulha de bordado, é melhor. Pra você não tá pegando o fio. Eu tenho, mas eu não consegui encontrar. Vou abrir aqui, a gente já começa. Aqui é só um alinhavo, tá, gente? Ó, vou fazer meio longe, qualquer coisa você dá o zoom. Ó, primeiro, espacinho embaixo dos dois pontos, ó, embaixo da salsinha tem aquele espacinho da corrente. Aí você vem aqui no próximo, ó, tô usando essa aqui, essa linhazinha como marcação. Depois na edição eu dou o zoom aqui, ó. Venho usando quase a mesma distância aqui e vou puxar aqui, ó. Lembrando que o zíper tem que ficar assim, né? Por isso que eu tô costurando assim. Agora eu vou desse lado aqui para vocês entenderem como eu tô fazendo aqui. Puxamos, ó, tá vendo? O primeiro buraquinho aqui, aqui. O que a gente vai fazer agora, ó? Vou levar aqui no mesmo rumo da linha que eu tô usando aqui, a linha imaginária. E vou colocar no próximo buraquinho aqui, ó. E puxo toda a linha. Isso é só um linhavo que eu tô fazendo. Se vocês quiserem fazer todo costurado assim, vocês façam e voltem fazendo pra ficar bem firme. Passei pro lado de cá, eu vou pro próximo, ó, usei esse buraquinho, agora eu vou nesse próximo buraquinho. Vocês não já enfia a linha não, que venha e olha aqui, ó, pra vocês estarem medindo a distância e a linha reta. Porque eu falo, ah, tem que só um linhavo, porque você vai costurar a linha reta, porque eu vou usar ele de base depois pra tá fazendo o acabamento com crochê. Ó, vem aqui, onde vai ter o meu próximo ali, eu vejo e vejo a distância dele aqui. Vou na mesma linha e vou costurando assim, ó, passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E depois eu vou usar essa medida no próximo ali, ó, na próxima correntinha. Novamente eu venho aqui desse lado primeiro, meço certinho, ó, aqui, ó, tá mais ou menos, que a minha outra linha vai tampar. Ou se for só costurando mesmo, façam um caprichadinho, façam. E que fica bonito também, ó, vai ficar parecendo um pesponto aqui depois, um pesponto. Ó, próximo aqui, e no próximo aqui. Isso vai ficar assim, vendo sempre como eu vou deixar, eu tô puxando bem puxadinho,
Aí vocês vão vendo aqui como vai ficar mais ou menos, ó. Se o zíper tá alinhando um com o outro, como tá ficando, pra caso precisar desmanchar, já desmancha aqui. Então, gente, eu vou fazer aqui todo ele aqui. Eu uso aqui pra tá puxando, ó. Buraquinho próximo aqui. Vou aqui. Vou na linha ali, que eu tô usando de base. E faço esse linhavado. Vou fazer todo ele aqui e volto pra mostrar pra vocês no crochê. Já costurei tudo, a linha veio. Agora, já passei a linha aqui pra adiantar, ó. Vocês só pegam ela aqui por fora, passei ela por fora, puxei ela pra dentro. Aí eu amarrei, depois eu vou dar o acabamento aqui. Eu amarrei porque eu preciso que ela fique aqui, ela venha do lado de fora. Pra eu tá fazendo esse trabalho aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu ia usar esses pontinhos aqui, eu já coloco aqui, ó, furo aqui, tô usando a agulha 7,5. O ideal seria 1,5 pra tá furando melhor. Ó, é molinho pra furar, tá, gente? Furei aqui o zíper pelo lado de dentro. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho aqui de correntinha. Introduzo a agulha ali no espacinho que tem, ó. Esses espacinhos. E vou buscar essa linha aqui e trazer aqui pra dentro. Ela vai ficar assim. Vou dar uma puxadinha aqui pra dar mais ou menos aqui, ó, a largura, ó, do próximo pontinho onde eu coloquei a agulha. Vou furar aqui também. Ó, lembrando que a gente sempre vai furar aqui, não para atravessar para o outro lado. Você vai, fura e vem aqui para olhar, ó. E vou introduzir a agulha neste primeiro buraquinho aqui, ó, do ponto baixo lá nessas correntinhas, tá vendo? Tem essas duas alcinhas. Sempre vai ser nesses buraquinhos. Aí eu busco a linha de novo, que tá lá pro lado de fora, e trago ela pra dentro. Ó. E fecho aqui. Esse é tipo um ponto baixíssimo, sabe? Aqueles pontinhos de arremate. Vou de novo aqui, ó, no próximo, que eu vou usar ele de base. Furei ali, ó, o zíper. Vou pro próximo buraquinho. Deixa eu aproximar. Aí, acho que agora ficou melhor. Vou pro próximo buraquinho aqui da correntinha, ó. Do ponto baixo aqui, ó. Atravesso a agulha lá pro lado de lá. Busco a linha lá. Trago. Essa linha aqui veio lá de fora, ó. Eu vou torcer a agulha e vou fazer assim, ó. De novo eu puxo e deixo mais larguinho. Lembrando sempre que a gente tem que estar puxando. Você pode deixar larguinho, mas depois você tá ajeitando aqui para não ficar solto o zíper. Ó, mais ou menos aqui o tamanho que eu quero. Eu deixo esse aqui. Vou no próximo, que eu tô usando de base. No próximo pontinho ali que eu dei com a agulha. Vou no próximo. Na próxima casinha aqui, ó. Atravesso a agulha lá pra fora. Gente, peraí que eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Atravesso a agulha aqui. Busco a linha. Trago aqui pra dentro. Trouxe pra dentro, tirei ele que às vezes pega do zíper. E passa aqui por dentro da salsinha que eu tinha trazido da outra vez, ó. Dou mais uma alongadinha nela.
Vou aqui onde que eu introduzi a agulha de costura ali, ó. Coloco no zíper. Ó, eu peguei esse. Estão vendo? Eu peguei esse. Deixa eu fazer mais. Vou ter que centralizar aqui que eu não tô vendo o meu celular. Peguei esse, então vai ser nesse próximo aqui, ó. Busco a linha. Trago aqui. E fecho. Ó, já vai ficando parecendo um pesponto. Venho aqui, furo. Sempre eu tô pegando aqui, ó. Aqui e aqui. Se precisar, vocês peguem mais perto. Esse aqui foi o meu último. Esse aqui vai ser o próximo. Então, a linha tá saindo ali. Agora ela vem pra cá. E vai. Escapou. Escapou, volta. No próximo, furo ali o zíper com agulha mesmo, não é duro. Vou na próxima alcinha. Busco a linha pra cá, sempre vem Você pode até fazer assim pra você larguecer mais a passagem da agulha. Pra quando você puxar aqui não tá tendo esse problema, mas mesmo assim vem o fiozinho, ó. Tomando cuidado pra não estragar o seu zíper, não desfiar, não ficar feio, né? Com o melhor custo-benefício do mercado. Aí sempre dando uma puxadinha para vocês verem onde precisa prender mais e onde precisa soltar mais. Aqui eu achei que a minha alcinha ficou muito pequena, então eu puxo ela e puxo a de lá, ó. A de lá pode ficar bem rentezinha. Vamos ver que eu posso pôr mais próximo aqui, ó, porque tá vendo, ó? Ele veio aqui pra frente, então eu posso aqui pôr mais próximo. Furar mais próximo, aliás. E já vou sair lá do outro lado. Trazendo a linha pra cá. Se você trouxe o fiozinho ali do zíper, solta ele, tira e solta ele, pega só a sua linha. Agora eu venho aqui, nesse aqui. Eu aqui toda hora eu puxo, porque, como eu disse pra você, eu tô gravando na mesa, então eu não tenho como tá pegando certinho a agulha aqui pra tá puxando. Levei lá, trouxe a linha, que você puxa certinho, ele vem, ó. Achei que tá pequena aqui, eu puxo um pouquinho, também com muito cuidado, esse aqui a gente vai fazer.
vai da sua prática também. Se você tem prática de fazer esse aqui, vai ser bem fácil. Olha, gente, vai ficar assim. O acabamento aqui não aparece, que é a linha da mesma cor. Se você não tiver a linha da mesma cor, compre invisível e faça. E eu vou terminar aqui até o finalzinho, fazendo dessa forma. Para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. É bem facinho de fazer. Só treinar. Quando vocês estiverem boa aqui, terminando a bolsa, acabou a bolsa. Tá? E vão alinhando os pontinhos para ficar tudo bonitinho. Vou terminar aqui até o finalzinho, volto já com ele pronto. E já volto forrado também. Eu só vou mostrar pra vocês como eu vou falar pra vocês como eu forrei. Senão ela fica muito extensa e forrar e vai ser de cada um mesmo ali a parte do forro. Então vamos lá terminar e voltar já. E aí, pessoal, voltei com a bolsinha já finalizada. Pra você estar vendo todos os detalhes, eu tá mostrando aqui com vocês. Aqui eu já vou começar medindo elas com vocês. Aqui tá meio escuro hoje, gente. Olha, então vamos medir aqui, ó. Ó, de fora a fora aqui ela ficou em média 24 centímetros. Tá? Contando do finalzinho mesmo. De altura aqui, vamos medir aqui pela lateral. Mais ou menos aqui, ó. Que a altura dela vai ser aqui, né? 18 centímetros por 9 centímetros aqui de largura da lateral. Aqui o zíper, ó, como ficou. Que eu disse pra vocês como eu ia fazer. Eu fiz ele aqui com os courozinhos, coloquei aqui o couro que tá escoladinho na hora de eu trabalhar, mas é só vocês hidratarem ele. Aqui eu fiz um detalhezinho também, colei aqui também, eu não consegui costurar, nem com a máquina, nem com a mão. Os detalhes da corrente, lembrando que aqui vocês têm que ajeitar aqui, ó. Vamos já medir também aqui a alcinha, que ela ficou mais ou menos, ó, por cima, só meio por cima. Com 26 aqui, vamos pôr 26. Isso, 26, mais ou menos assim, tá? Aqui o zíperzinho, que é um zíper comum aí de roupa que eu comprei, porque aqui não tenho outra opção, eu tenho que pedir ainda. Aqui eu vou mostrar pra vocês como ela ficou grande e cabe bastante coisa. Tá? Você está vendo aí a agenda, cabe o celular, ela ficou bem grandinha, eu fiz ela toda forradinha. Os acabamentos dela. Para quem fez comigo, ó, eu subi aqui o forro, fiz mais alto aqui. Tá? Eu costurei o forro aqui também, ó, na lateral aqui, para ele não ficar subindo, para não te atrapalhar na hora de procurar as coisas. Pena que tá bem escuro aqui, eu não consigo estar mostrando para vocês direito aqui. Aqui eu fiz esse detalhezinho aqui também, porque eu gosto de carregar a chave pro lado de fora da bolsa. Sempre eu coloco nessas alcinhas das laterais da bolsa que tem aqui. Como essa aqui eu não coloquei, você pode pôr também aquela argolinha e tá colocando sua alça de corrente ou de crochê, se você preferir. E essa aqui eu não coloquei. E daí eu fiz assim, eu quis colocar um elozinho desse daqui, que é de próprio pra bolsa. E eu deixei esse enfeitinho aqui
usando aquele próprio fio. Lembra que eu falei que tinha um fiozinho que eu não sabia o que eu ia fazer com ele? Pra ele ficar só um detalhe ali na bolsa. E aqui eu penduro a chave, tanto de casa como de carro. Dá pra estar colocando ela aqui, pra você não ter aquele trabalho de estar procurando em meio às suas outras coisas. Ó, então ela ficou assim, tá? Eu tô segurando aqui outro celular com flash. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham gostado da bolsa. Eu já peço para vocês já me seguir lá nas redes vizinhas que eu vou deixar aqui, tá? Para dar uma força pra gente. Não mexi muito com as redes vizinhas, mas agora a gente precisa, né? Tá trabalhando com elas também. E assim ficou a nossa bolsinha. Eu gostei muito desse formato aqui, ela ficou muito prática. E eu quero também deixar para vocês essa sugestão aqui, ó, de modelo, que é o mesmo modelo, só que aqui eu coloquei os botões na lateral e eu fiz alcinhas assim. Então aqui eu fiz as alcinhas, deixa eu tirar aqui, as alcinhas no crochê, usei as argolinhas, tá? Não coloquei o zíper, como ela fecha aqui, então eu não coloquei fecho também. Aí fica opcional também, se vocês quiserem seguir o passo a passo dessa aulinha, fazendo exatamente a mesma bolsa ali, exatamente o mesmo passo a passo, só que no tamanho, tá, gente? Não é a mesma medida aqui, porque como vocês podem ver aqui, tem mais carreiras, porque essa aqui é fio de malha, então ela vai menos carreira. E aqui também vocês vão ter que fazer por medida, ok? Eu vou gravar ainda a aulinha dessa alça e vou deixar para vocês aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário, tá? Não se esquece que para ajudar muito a gente aqui a estar sempre trazendo material para vocês estarem trabalhando aí junto com a gente também. Sigam a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.